para uma completa vingança. Meu irmão, na frente dos meus pais, bebeu uma garrafa inteira de veneno. Em seguida, todas as pessoas presentes, inclusive, na minha mente surgiu sua preocupação. Por que meu irmão quer me envenenar? Eu apenas disse que não queria voltar para o campo. Ele quer me matar. Eu ainda não tinha reagido. Meu pai pegou o chicote e começou a me bater com força. Seu animal, Xiao Seng é seu irmão. Ele também me traiu. Vou te matar, seu cachorro de coração cruel. Um estalo. Chicote assobiando e batendo forte nas minhas costas. Dor excruciante me fez cair de joelhos, desajeitado. Eu levantei a cabeça. Meu olhar percorreu o pai que me olhava de cima para baixo. Mãe e irmãs. Finalmente, se fixou em um jovem esquelético. Olhos faiscando com um ódio intenso. Vida passada. O motorista Tio Li morreu tragicamente em um acidente de carro ao salvar o pai Wei Jialian, sob um peso de culpa. Adotou seu único filho. O jovem Li Seng se tornou Wei Shi. Ele se tornou o homem mais rico de Jianghu. O filho mais novo da família Wei é meu irmão. A partir daí, comecei a viver uma vida de azar. A vaga de admissão antecipada foi roubada. Fui acusado de trapaça pelo professor no exame. Fui drogado e exposto no vestiário durante o vestibular. Inúmeras coisas confusas e problemáticas acontecendo. Cada vez que eu tentava explicar, amigos e familiares não se atreviam a acreditar. Até que eu fosse vítima de um assassinato trágico. Me transformei em um espírito, permanecendo na Terra. Só então soube que Yuan Wei Seng era, na verdade, um viajante do tempo com um dedo de ouro. Ele poderia, a qualquer momento e em qualquer lugar, oferecer renascimento a outros. Com essa habilidade, ele se moldou como um ser inocente, um cãozinho bom e gentil. Ao mesmo tempo, ele só precisava dizer algumas palavras de provocação na mente dele. Você será instantaneamente odiado e desprezado pelas pessoas ao seu redor. Isso resultou em minha sorte sendo completamente absorvida por ele. No final, acabei com um trágico fim em um acidente de carro. Felizmente, na minha vida anterior, eu encontrei uma informação. Enviar 3 emojis de cachorro ativa o renascimento. Eu enviei os 3 emojis de cachorro de forma casual. E realmente ativei o sistema. Assim, consegui renascer. Caso contrário, já teria ido informar ao Rei do Inferno. Agora é o 3º mês desde que Wei Seng se mudou. Ele não sei de onde arranjou veneno com sabor de doce. Ele fez questão de beber na frente de todos para me incriminar. Wei Jialian, furioso, recorreu à violência. Na minha vida anterior, eu tentei explicar e acabei sendo atingido ainda mais forte. No final, fui hospitalizado diretamente por 3 meses. E ainda deixei várias cicatrizes para as futuras gerações. Agora, vivendo uma nova vida, eu não vou esperar passivamente pela morte. Quando Wei Jialian levantou novamente o chicote para me atingir, eu levantei a mão rapidamente e agarrei. Agarrei firmemente a palma da outra pessoa. Você ainda se atreve a resistir? Wei Jialian, furioso. Por que não se atreve? Levantei-me friamente. Minhas experiências como humano me deixaram com um olhar penetrante. Um único olhar fez meu pai recuar alguns passos assustado. Eu te mandei levantar? Ajoelhe-se. E Wei Jialian continuou gritando furiosamente. Minha mãe, Du Xiui, também estava com uma expressão de desprezo, abrindo a boca para repreender, faltando ao respeito aos pais. Foi assim que sempre te ensinamos desde pequeno. Minhas irmãs também estavam ao lado, criticando. A Sandy já é suficientemente infeliz. Mas você ainda o persegue repetidamente. A educação dos pais também é para o seu bem. Não se apresse a ajoelhar e receber a punição. Meu olhar gelado varreu toda a família. Meus olhos mantinham a ternura e bondade de antes. A família sempre teve uma dinâmica de força feminina em detrimento da masculina. A mãe, Du Xiui, deu à luz 6 filhas seguidas. Finalmente, gastei uma fortuna para ir ao exterior e contratar uma mãe de aluguel, e só então funcionou. O velho patriarca da família me amava imensamente. Desde pequeno, ele me criou ao seu lado e me ensinou com carinho. Isso também levou ao meu distanciamento com meus pais. E com minhas irmãs, com quem passei pouco tempo. Seja com os pais ou com as 6 irmãs. A relação era muito superficial. Desde que meu avô faleceu há 3 anos, eu me tornei uma pessoa invisível nesta casa. Com a entrada da nova esposa, minha posição se tornou ainda mais precária. Até mesmo as empregadas e babás podiam me tratar com desdém. Agora, vivendo uma nova vida, não sentirei mais nenhuma afeição por laços familiares. O presidente do grupo Wei Shi, um verdadeiro idiota que não sabe distinguir certo de errado.
Eu baixei a cabeça e ri de maneira boba. As palavras saíam entre meus dentes. Não é à toa que meu avô sempre dizia que você é como lama que não se consegue erguer. Ele sempre me treinou cuidadosamente para ser seu sucessor. Mas ele já havia percebido a sua verdadeira natureza, cega e apressada. O que você disse? Veja ali, tremeu de raiva ao ouvir isso. Os outros da família Vei também ficaram atordoados. Não podiam acreditar de jeito nenhum. Isso é do lixo submisso que ele é. Eu falei algo errado? Eu inclinei a cabeça e perguntei de volta. Você acredita no que os outros dizem, não é? Nem se dá ao trabalho de procurar provas. Até faz mal ao próprio filho. Você é ou burro ou malvado. Se ele disser que merda é cheirosa, você quer experimentar também? Com um estalo, Ducho não conseguiu avançar. Uma palma cruel atingiu meu rosto. Você, que não sabe alimentar um lobo de olhos brancos. É assim que você fala com seus pais? Eu pressionei a mandíbula, incomodado. Vocês me criaram? Não se esqueça de que eu fui criado pelo avô. O apresentador estava com o rosto vermelho de constrangimento. Ele levantou a palma da mão instintivamente. Ao ver isso, eu sorri friamente e perguntei se ele ainda queria me bater. Não é só porque não consigo ter filhos? E também porque sou o escolhido? Portanto, sempre me olharam com desdém? E vocês, essas coisas nojentas? Eu levantei a mão e fiz um gesto. Apenas apontei para cada uma das irmãs. Não é que vocês são o extremo? O avô deu 30% das ações da empresa para mim. Portanto, vocês estão incomodados, não é? Normalmente, cada um de vocês se acha importante. Realmente acham que são alguma princesa nobre, não é? Eu, palavra por palavra, rasguei completamente o véu da vergonha de cada um. Nesta nova vida, eu já vejo tudo claramente. Que tipo de laços familiares eu já superei? As várias chicotadas e um tapa que levei. Eu posso não me importar. Considere isso como uma quitação de dívida de sangue. Eu já vi as expressões coloridas de todos. Falei friamente. Mas se houver uma próxima vez, eu garanto que serei olho por olho, dente por dente. Não acreditem? Vocês podem tentar. Um ano depois, no meu aniversário de maioridade, é quando rompemos laços. Durante esse tempo, é melhor que todos fiquem em paz. Caso contrário, não me importo de despejá-los. Afinal, esta é a mansão que meu avô me deixou. Assim que entenderam, um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. Meu Deus! Nesse momento, a nova vida de Veisend ressoou novamente nos ouvidos de todos. Já ouvirá que o irmão mais velho realmente é o chefe da família Vei. Se não fosse o velho ter morrido cedo, todos tinham que olhar para ele. Não esperava que fosse verdade. Os rostos das pessoas foram se tornando pálidos. Veijalian sentiu sua autoridade desafiada. Ele, furioso, levantou novamente o chicote. Então a criança teve a audácia de se rebelar, não é? Hoje eu preciso dar uma lição severa, para que você saiba quem realmente manda nesta casa. Paz. O chicote veio em minha direção, atingindo-me na cabeça e no rosto. O chicote rasgou meu couro cabeludo. Sangue escorreu lentamente da minha testa. Num instante, meu rosto foi atingido. Esta cena surpreendeu Veijalian. Os outros também não conseguiram conter um suspiro de espanto. Ha ha ha! Parece que vocês encararam o que eu disse como besteira. Eu me forcei a sorrir. Meu olhar refletia um toque de loucura. Se não fosse por você dançando à frente dos mais velhos, teria agido com tanta brutalidade? Veijalian gritou, nervoso e agitado. Duciui também estava do lado, concordando. É seu pai que está te dizendo para se comportar. As irmãs rapidamente se juntaram para ajudar. A verdade é que você estava errado. E não vai se apressar em pedir desculpas ao papai? Se você aprontar de novo, cuidado para não ser expulso. Eu não disse uma palavra. Apenas sorri de forma cada vez mais louca e fria. A raiva e a injustiça acumuladas de duas vidas. Shai explodiu como um vulcão naquele momento. Com a mão esquerda, eu ataquei rapidamente. Puxei com força o cabelo de Veijalian. Uma força imensa o forçou a se ajoelhar. Ao mesmo tempo, minha mão direita agarrou o chicote. Pare! O que você está fazendo? Você está louco? Ele é seu pai. Todos ao redor, atordoados, exclamaram em incredulidade. Mas eu não me importei. Levantei a mão e bati em cheio. Pare! Eu sou seu pai. Não bata mais, Veijalian gritava sem parar. Mãos e rosto. Minhas orelhas estavam cobertas de marcas de chicote. A carne se abriu, jorrando sangue. Os gritos atraíram ainda mais os empregados da mansão. Todos os seguranças foram atraídos.
Ao ver essa cena, todos ficaram atônitos. Um jovem cozinheiro ainda não estava me ajudando. O assistente, Mouse, ficou tão enfurecido que começou a pular. Vocês são todos uns mortos-vivos? Não venham logo me ajudar. Rápido, venham salvar o papai. Você, o grande chefe, me baterá e será punido pelos céus. As irmãs também estavam furiosas. Justo quando os seguranças estavam prestes a agir, eu já me sinto como lixo. Veja, Liam me jogou de lado. Deixei que ele gritasse, com o rosto todo ensanguentado. Eu olhei ao redor com um olhar frio. Os seguranças imediatamente ficaram assustados e não ousaram se aproximar. Rápido, dirija para o hospital. Dulcie rapidamente ordenou. Ao ouvir isso, Veja Liam apressadamente levantou a mão para impedir. Ele, com os dentes cerrados, se recusou a ir ao hospital. Chame o médico da família para vir. Dulcie ficou surpresa. E então ela também se recuperou. Afinal, se a notícia de um filho espancando o pai vazar, o que está sendo atingido é ele. A própria face de Veja Liam se tornaria motivo de zombarias entre os pais, para não mencionar que as ações da família Wei certamente seriam afetadas. Esta é mais uma vez a notícia da nova vida de Wei Seng. Não é surpresa que o irmão mais velho tenha coragem de agredir o pai. Afinal, já estava claro que o pai não teria coragem de expor isso. Essa artimanha é cruel demais. Que maldito! Ao ouvir os membros da nova família Wei rangerem os dentes novamente, olhos cheios de lágrimas quase pegando fogo, Veja Liam pensou um pouco. Ele disse friamente, venham aqui. O sétimo jovem teve um ataque de raiva. Assim que possível, avise o hospital psiquiátrico para que venham buscar. Ai, que forte! Não pude deixar de rir levemente. Meu próprio pai é realmente cruel. Uma pessoa de prestígio na cidade de Jiangou. Se ele diz que estou doente, então com certeza estou doente. Assim, não só posso recuperar a dignidade, mas também posso roubar abertamente as ações que o avô deixou para mim. E ainda posso ser espancado direitinho no hospital psiquiátrico. Matar 3 coelhos com uma cajadada só. Dulcie pode sentir um pouco de pena do velho Wei. Vamos pensar melhor sobre isso. Nesse momento, alguém na família Wei está com problemas mentais. Se isso vazar, nossa reputação estará em jogo. Hoje ele ousou atacar seu próprio pai. Amanhã ele ousará envenenar toda a família. Isso mesmo, ele não apenas prejudicou o Ashan, mas também o pai biológico. Eu não tenho um irmão tão cruel e sem remorso. Deve ser punido severamente. Todos estavam discutindo fervorosamente, com uma postura completamente confiante em me dominar. A boca de Wei Seng se curvou involuntariamente em um sorriso. Por fora, estava constantemente tentando apaziguar, mas por trás, estava alimentando o conflito, o que levou a uma atmosfera cada vez mais tensa. Eu ri friamente. Tirei o celular e discar um número. Disse friamente que o tio Kong descansou por alguns anos. E que não cuidou de seu corpo, certo? Traga algumas pessoas para a antiga casa. O tio Kong e todos ficaram sem fôlego. Veja Liam ficou ainda mais pálido de medo. Você, esse deus da culinária. Para que ligar para o velho Shu? Pensei que ele não iria se rebelar. O tio Kong tem 56 anos agora. Ele realmente começou do zero ao lado do velho Wei. Um veterano que conquistou o mundo. Não apenas conhecido no mundo do crime e da lei, mas também com amplas conexões no mundo dos negócios e da política. Em minha vida anterior, eu realmente era uma máquina de matar. Sabendo muito bem que o Sr. Gon é meu avô, propositalmente, deixei uma estratégia para herdar o conglomerado sem problemas. Mas, por causa da aversão da família, escolhi me distanciar dele. Agora, vivendo uma nova vida, o poder sob meu controle é o verdadeiro caminho. Que todos os laços de família vão para o inferno. Em menos de 5 minutos, o som dos carros do lado de fora da mansão não para. Sob os olhares aterrorizados de todos, um idoso vestido em traje tradicional chinês, acompanhado de mais de 20 seguranças, com grande pompa, empurrou a porta da mansão e entrou em um massacre. Saudações, jovem senhor. Os mais de 20 seguranças se curvaram em cumprimento. A cena é impressionante e grandiosa. Shumaogon veio lentamente apoiado em sua bengala. O ambiente instantaneamente ficou em silêncio sepulcral. Tio Gon, o que você quer com tantas pessoas aqui? Veja Liam estava visivelmente aflito. Shumaogon lançou um olhar ao redor do local. Imediatamente entendeu a situação. Ele ficou em silêncio atrás de mim, rindo friamente dizendo que o jovem mestre falaria. De acordo com o que eu deixei para trás. Quem se atreveria a não vir?
Qualquer pessoa insignificante pode oprimir o jovem mestre. O velho no céu certamente estaria reclamando. Besteira. Esse pequeno deus da culinária envenenou irmãos e espancou o pai. Eu realmente não tenho o direito de ensiná-lo uma lição? Ele se defendeu nervosamente por causa de Wei Jialian. Shumaogon riu desdenhosamente e disse que você realmente não tem direito. As duas partes se enfrentaram. Shumaogon claramente estava em vantagem. Embora as conexões de Wei Jialian agora e sua riqueza sejam das melhores em toda a cidade de Jiangou, mas por um tempo não pode abalar essa existência de alto escalão. Um velho de quase 50 anos. Até hoje ainda controla muitos poderes nas sombras. Se realmente for para um confronto direto, ele pode não conseguir suportar. Eu joguei o chicote despreocupadamente, sentado de forma arrogante no sofá. Você viu isso? Se não gosto de alguém, parto para a ação imediatamente. Novamente, é chamado de ranking de documentos. Não precisa dessas artimanhas. Li Weixin deve ter assistido muitas dramas de palácio. Todo dia só sabe me difamar e armar para mim. Weixin, apressadamente, começou a explicar. As pessoas da família Wei não puderam evitar olhares desconfiados. De fato, esse deus da culinária até ousa fazer mal ao próprio pai. Não há necessidade de jogar esses jogos. Não estou armando contra meu irmão. Vocês precisam me acreditar. Weixin, explicando ansiosamente, repetia isso em sua mente. Na verdade, foi meu irmão mais velho quem me forçou a beber veneno. Como eu poderia arriscar minha própria vida para armar? O rosto da família de Wei mudou drasticamente. Todos os olhares para mim estavam cheios de desgosto. Hehehe, não pude deixar de rir. Na minha vida anterior, eu fui morto por essas pequenas artimanhas. Nesta vida, eu também consigo ouvir esses novos começos. E só percebi que não era nada demais. Desde que eu não me importe com laços familiares. Esse tipo de incitação não tem efeito algum. Eu posso até expor publicamente as mentiras sobre seu novo começo, fazendo com que a família acorde de vez. Afinal, os outros membros da família também são vítimas. Embora tenham contribuído para a própria ruína, mas acabaram morrendo nas mãos do destino. Mas nesta vida, eles não passam de um grupo. Apenas estranhos prestes a romper laços. Eu limpei o sangue do meu rosto. Meu tom era indiferente, quase como o de um tio distante. Dando remédio a este nobre senhor Wei. Foi um aceno de cabeça impassível de Shumaogon em concordância. Ele fez um gesto casual com a mão. Imediatamente, dois seguranças se aproximaram. O que você pretende fazer? Não venha para cá. Wei Seng ficou pálido de medo. A audácia que você ainda deseja é irreal. Todos da família Wei o protegeram nas costas. Eu estou com um semblante sério e sincero. Não disseram que eu lhe dei veneno? Como posso não fazer isso? Você se atreve a deixar Wei Jialian furioso? O que eu tenho a temer? Eu dei um chute e mandei a mesa de centro voar. Eu gritei com uma expressão terrível. Quem ousar me desafiar pagará o preço. Você tem a capacidade de protegê-lo? Dê-me 2 seguranças, e farei com que uma bela dama fique protegida. Eu simplesmente arrastei o corpo pequeno de Wei Seng para fora. Mamãe, papai, me salvem. Beber veneno mata, sabia? Me salve. Wei Seng implorava com pavor. O renascimento continua saindo sem parar. Como meu irmão mais velho pode me tratar assim? Não é apenas porque mamãe e minhas irmãs têm mais carinho por mim? Eles realmente querem me matar por causa disso? Eu não consigo abrir mão do carinho de meus pais e irmãs. Du Xiui não conseguiu conter a raiva. Se você tocar nele, eu vou considerar que não tenho você como filho. Pequeno deus da cozinha, você está querendo destruir esta família? Xiao Seng também é nosso irmão. Como você pode se voltar contra sua própria família? As irmãs também estavam discutindo fervorosamente, reprimindo e insultando. Se fosse por esquecimento, eu já estaria com o coração como uma faca dilacerante. Mas agora, essas pessoas são, aos meus olhos, apenas palhaços puladores. Sob os olhos de todos, os seguranças, com mãos de ferro, apertaram com força o queixo do sujeito. Uma garrafa inteira de veneno de sabor doce foi despejada diretamente. Não importava o quanto ele sofria, gritava ou lutava. Ele ainda acabou engolindo bastante. Os membros da família Wei queriam intervir, mas foram firmemente detidos pelos seguranças. Shumaogon trouxe apenas os melhores. O mínimo eram veteranos de forças especiais, especialistas em tecnologia. A força de segurança na mansão dos seguranças. Não conseguiram lidar com eles de jeito nenhum. Este momento,
Wei Jialian e todos os seus associados se tornaram cordeiros a serem abatidos, até que Wei Seng conseguisse engolir um frasco inteiro de veneno. Os seguranças então o deixaram de lado. Leve-o rapidamente ao hospital. Wei Jialian chamou desesperadamente o mordomo para se aproximar. Sem perder tempo, o levaram para o hospital. Eu nunca impedi isso, mesmo que eu tenha sofrido a vida toda. Este garoto tem muitos segredos. Matar ele muito cedo não tem graça. Senhor Wei e Senhora Wei, agora é vocês que devem sair. Ou eu mando alguém para que vocês saiam. Perguntei com uma expressão relaxada. Wei Jialian estava tão irritado que quase pulou. Wei Jia, agora não é a sua vez de comandar. Com que direito você nos expulsa? As irmãs também estavam indignadas e ajudando. Du Xiu estava com um sorriso frio e sério. Não pense que só porque o velho deu a mansão para você, você se tornou o dono. Menores de idade ainda precisam da autorização dos responsáveis. Se você ousar enlouquecer de novo, chamarei a polícia imediatamente. Você não acha que o tio GNG pode fazer tudo sozinho, certo? Wei Jialian disse, cerrando os dentes. Se alguém souber que eu sou o chefe da família Wei, fui expulso da antiga residência da família Wei, eu estaria melhor chamando a polícia e tornando tudo um escândalo. Eu dei uma risada zombeteira, sem me importar com as ações covardes. De qualquer forma, em um ano, quando eu tiver 18 anos, nós cortaremos relações. O tio GNG mandou alguém para morar na mansão e cuidar da segurança, e esvaziar todos os quartos do segundo andar. Daqui em diante, ninguém pode pisar no segundo andar sem a minha permissão. Shumaogon concordou prontamente. Fui tomado pela raiva por causa da família, sentindo tontura. Como se tivesse acordado de um sonho. Este ainda é o fraco e facilmente intimidado Wei Hong? O segundo andar tem um total de 4 quartos. É o apartamento mais bem iluminado de toda a mansão. A casa é dividida entre meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha. Desde que Li Seng entrou na casa, meu quarto foi rapidamente tomado. No final, acabei sendo mandado para o quarto dos empregados. Agora já rompi relações completamente. Onde eu daria mais alguma consideração a alguém? Com um gesto, ordenei aos seguranças que jogassem as coisas fora. Objetos bagunçados em todos os quartos. Tudo foi jogado para fora. Quero ocupar todo o segundo andar sozinho. Esta atitude prejudicou a reputação da família Wei. Quase todos sofreram ataques cardíacos simultaneamente. A irmã mais velha estava reclamando de Linlan. Tinha medo de que jogassem minhas coisas para fora. Onde eu vou morar? Devo ir para um quarto de hóspedes? Agora o tio Gon está apoiando ele. Vamos aguentar um pouco por enquanto. Du Shu suspirou impotentemente em relação aos pais. Será que realmente estamos incriminando falsamente o Xiao Qi? Ele normalmente não é assim. A quarta irmã, Wei Huiyun, alertou que isso é besteira. Da última vez, ele fez o Asceng cair da escada. Vocês se esqueceram? E também que ele liderou o bullying contra o Asceng na escola. Tudo isso eu vi com meus próprios olhos. Ontem ele ainda roubou a mesada do Ashen. As irmãs estavam discutindo animadamente. Todas achavam que eu sou uma pessoa naturalmente má. Du Xiu consolou, fique tranquilo. Wei Hong é duro na fala, mas bondoso no coração. Antes, quando ele fazia birra, nós o acalmávamos. E no final, ele acabava se comportando bem. Wei Jialian assentiu com um sorriso frio, sem dúvida. Um adolescente fazendo birra. Ele só quer chamar a atenção da família. Em poucos dias, ele ficará tranquilo. Wei Huiyun ficou em silêncio ao lado. Ele sentia que desta vez Wei Hong estava falando sério. Vamos primeiro ver o Ashen. Ele foi envenenado. Não sei se conseguiremos salvá-lo. Isso. Vamos rápido ao hospital. Como podemos esquecê-lo? A família Wei foi novamente tocada emocionalmente. Imediatamente deu ordens aos subordinados. Correndo apressado para o hospital. Na entrada da emergência do Hospital Renai, o diretor veio pessoalmente receber a família Wei. Ah, Sr. Wei, você chegou. Rápido, por favor, sente-se. Wei Jialian, com o rosto franzido, me levou para ver meu filho. Ele foi envenenado. É possível salvá-lo? O diretor Li, um pouco sem jeito, riu. Diretor Liu, você pode explicar ao Sr. Wei que é na emergência. O diretor Liu, sorrindo e enxugando o suor, pediu para o Sr. Wei ficar tranquilo. Na verdade, o jovem mestre Wei não está envenenado. Todos na família exclamaram em uníssono. O diretor Liu engoliu em seco. Acenou com a cabeça. O jovem mestre Wei. Ele apenas estava com as vias aéreas bloqueadas por um grande volume de líquido.
O que causou a asfixia? Uma simples desobstrução resolverá. Agora ele está descansando no quarto. Após falar, o diretor Liu levou todos diretamente para o quarto. Ao ver que tudo estava normal e limpo no quarto, a expressão da família de repente ficou feia. Papai, mamãe, irmã, quando vocês chegaram? Wei Seng parecia um pouco nervoso. Ele explicou secamente que estava desculpado. Eu acho que entendi errado. O que meu irmão me deu para beber não é veneno. O silêncio se espalhou pelo quarto. Até a família, mesmo boba, percebeu que algo estava errado. Não demorou e eles não esperaram para perguntar o porquê. O novo aluno se sentiu injustiçado e perguntou o que fazer. Papai e mamãe certamente vão pensar que eu fui quem incriminou falsamente meu irmão mais velho. Mas eu também não sei o que aconteceu. Será que meu irmão está apenas brincando comigo? A família finalmente relaxou. Du Siui, com um olhar suave, disse que não te culpa. Tudo não passa de um mal-entendido. Da próxima vez, não seja tão descuidado. Sim, sim. É só um mal-entendido. Apenas esclarecer já é suficiente? Wei Hong estava com o rosto cheio de gratidão. Ao mesmo tempo, novamente, começaram a bajular o novo. Apenas Wei Ruiyun estava com o rosto cheio de desconfiança. Sempre senti que algo estava errado. No segundo andar da mansão, havia um escritório. Eu e meu amigo estávamos sentados em cada lado da mesa de chá. 2 seguranças guardavam a entrada rigorosamente. Ninguém podia se aproximar, porque tenho memórias da vida anterior. Além disso, eu sempre tive a habilidade de memorizar tudo desde pequeno. Portanto, nos próximos 7 ou 8 anos, em Jiangou, eu lembro de todas as grandes e pequenas coisas. Eu me lembro de tudo com clareza. Diante dessa premonição, eu naturalmente precisava estar totalmente preparado. Para a maioria da minha família, eles são pessoas cegas e insensíveis. Eu definitivamente não poderia reconhecê-los novamente. Quanto ao tio Gon, ele é totalmente confiável. Ele não tem filhos e é extremamente leal. Ele me viu crescer desde pequeno. Seu carinho por mim nunca foi em vão. Tio Gon, você deve ficar na família Wei. Na verdade, é um desperdício de talento. Melhor ajudar-me a trabalhar fora. Devemos colaborar interna e externamente para derrotar o inimigo. Afinal, Wei Jialian pode não ter muita habilidade, mas, ao longo dos anos, ele se tornou profundamente enraizado no grupo. As indústrias sob seu comando são diversas e numerosas. Realmente, assumir o controle total não é uma tarefa simples. Seria melhor demolir e reconstruir. Shuma Ogon imediatamente se interessou. Ele levantou a mão para me sinalizar a continuar. Eu tomei um gole de chá. O resumo deve chegar em 2 dias. Um membro importante da Shenshin Group pode morrer inesperadamente. Após sua morte, as ações do grupo vão despencar. Portanto, tio Gon, você deve, no 3º dia, começar a contatar os pequenos acionistas do grupo. Simultaneamente, atrair no mercado. No 12º dia, é só despejar tudo. A Tengen farmacêutica vai sofrer. Shuma Ogon ficou chocado. Embora não entenda de onde tirei essa informação, ele ainda assim assentiu e concordou. Você arruma um tempo para comprar a casa ao lado e acomodar o pessoal. Daqui para frente, preciso de 3 grupos de seguranças ao meu redor. Um grupo será responsável pela minha segurança quando eu sair. As 2 outras equipes se revezam. Vigilância contínua no 2º andar da mansão, especialmente no escritório e no meu quarto. Devese garantir que ninguém possa pisar aqui. Os empregados e motoristas da mansão também estão sendo trocados aos poucos. Nossa equipe entende. Shuma Ogon concordou plenamente. Ao entardecer, Wei Jialian, Du Siu e outros voltaram para a mansão. Justamente viram que eu estava sentado de forma autoritária na posição de destaque. À minha frente estavam 8 pratos e uma sopa. Ao ver isso, a família franziu a testa. Du Siu, insatisfeita, exclamou para Wang Ma. As pessoas ainda não levantaram para o jantar. E esta mesa cheia de pratos está muito gordurosa. Não sabe que o senhor prefere comer algo mais leve? Wang Ma, ao lado, sorriu e explicou em voz baixa. O principal é que isso foi preparado pelo jovem Sr. Hong. Nós também não ousamos recusar. Du Siu estava tão irritada que pensou em xingar. Mas então, de repente, lembrou-se do que aconteceu hoje. Acabou não dizendo nada. Apenas fez um gesto com a mão para retirar os pratos. Só de olhar, já parecia oleoso, sem apetite. Traga pratos mais leves. Está bem, senhora. Wang Ma, apreensiva, trouxe os empregados. Se preparou para puxar os pratos.
Eu silenciosamente coloquei os achis de lado. Um olhar varreu o ambiente. Assustados, ficaram com a pele arrepiada, sem coragem de se aproximar. Se não for comer, saia. Quando foi que meus pratos foram objeto de suas críticas? Não me importei, e até respondi uma vez. Du Siui nunca recebeu esse tipo de tratamento. Irritado, ele estava prestes a explodir. Wei Seng, ao ver isso, rapidamente tentou apaziguar, sugerindo que comêssemos primeiro, pai e mãe. Wang Ma, não traga logo os pratos leves que os pais mais gostam. Os pratos já estavam servidos. Só então Du Siui sorriu. O pequeno Seng é o melhor. Ao dizer isso, ele propositadamente aumentou o volume. Diferente de alguns ingratos. Nesta vida, eu estou tão cansado que nem quero olhar mais uma vez. Meu filho mais querido é apenas o pequeno Seng. Eu levanto a sobrancelha e sorrio bobo. Se isso fosse dito em minha vida passada, eu com certeza sentiria dor no coração. Mas nesta vida, eu já não me importo mais. Até me falta disposição para lidar com ele. Espero que, quando ele for morto pelo Wei Seng, ele consiga ser tão teimoso. Cada vez mais, a Wang Ma leva os empregados para começar a servir os pratos. Pratos refinados e leves são trazidos para a mesa. As expressões de todos começam a relaxar um pouco. Mas Wei Jialian bateu na mesa e gritou para Wang Ma. Como vocês estão se tornando cada vez mais descuidados no trabalho? Onde está o meu remédio para o estômago? Wei Linlan também expressa sua insatisfação. Vocês não sabem que o grande apetite é ruim? Não vão trazer logo o remédio? Desculpe. A Wang Ma explica de forma um pouco constrangida. Normalmente, o jovem mestre Hong preparava o remédio. Ele, para melhorar a doença do estômago do senhor, geralmente escolhe dezenas de ervas raras e valiosas, cozinhando pessoalmente por várias horas. Nós, servos, não sabemos que essas ervas são dele. Todos ficaram surpresos. Eles pensavam que eram os servos que estavam cozinhando as ervas. Nunca imaginaram que era Wei Hong quem estava cozinhando pessoalmente. Pelo menos você ainda tem um pouco de respeito filial. A expressão de Wei Jilian estava furiosa. Então ele disse friamente, vá preparar as ervas para mim. E peça desculpas ao Xiao Seng. Hoje, posso não me importar com isso. O remédio está realmente me deixando furioso. E ainda quer que eu trabalhe como um burro? Vá comer comida de porco, então. Essa coisa é a melhor para o estômago. Eu o xinguei sem cerimônia. Wei Jiliang estava tão bravo que quase teve um infarto. Ele me apontava com o dedo e não conseguia dizer nada. Ousado, quem te deu permissão para falar assim com o pai? Não vai se desculpar logo? Onde está a sua educação? Foi assim que o educamos. Todos na família Wei começaram a criticar e insultar. Eu não os mimarei. Elegante, ela puxou um lenço e limpou a boca. Então se levantou e disse que não comeria. Então, que ninguém coma. Após dizer isso, eu levantei a mão bruscamente. Com um estrondo, a mesa longa virou, acompanhado pelos gritos e exclamações da família Wei. Diversos pratos e pratos caíram direto no chão. A cena imediatamente se tornou caótica. Isso está errado. Isso está errado. Esse cara definitivamente enlouqueceu, não apenas para a família, mas para todos. Até os empregados e os seguranças estavam com expressões incrédulas. Como você, pequeno mestre cozinheiro, está tão apressado? Você realmente achou que o velho Shu estava te apoiando? Eu não sei como lidar com você. Wei Jialian gritou com os dentes cerrados. Eu estava com o rosto todo pintado de sangue falso. Se você está insatisfeito, então pode sair. Quem disse que você poderia ficar aqui? Wei Jialian ficou tão irritado que quase desmaiou com a pressão alta. Wei Jia novamente começou uma confusão. Era uma mistura de lamentos e chamadas para o médico da família. Levou um bom tempo até que Wei Jialian conseguisse se acalmar, quando todos finalmente relaxaram. A princípio, as emoções estavam um pouco confusas. Afinal, qualquer um podia perceber. Wei Hong realmente é diferente de antes. Vi quando subi para o segundo andar. Então, Du Siui ficou fria. Fria a ponto de que esse filho ingrato acabaria levando uma bronca. À noite, a família comeu apressadamente algumas coisas. Todos estavam irritados e voltaram para seus quartos para descansar. Logo de manhã, eu e Wei Seng nos preparamos para sair, um atrás do outro. Nós dois agora somos estudantes do ensino médio. Estudamos na turma 2 do terceiro ano do ensino médio da Escola Internacional Shengrui. Não importa se gostamos ou não. Nos grandes lares, os estudos também são muito importantes. Um grande Mercedes-Benz estava esperando silenciosamente. O motorista Xiao Wu
as condições para os dois saírem. Apressadamente desceu do carro e veio receber. Com uma mão pegou a mochila do Wei Seng. Com a outra mão, abriu a porta de trás do carro. Com todo respeito, disse: Senhor, vá devagar, ok? Irmão Wu, você trabalhou duro. Wei Seng sorriu amavelmente, mas em seus olhos havia uma indizível satisfação e arrogância. Xiao Wu, com medo, fechou a porta rapidamente. Só então se virou para me olhar. Com um sorriso, disse: Desculpe, Sr. Hong. O carro está um pouco apertado. Você não gostaria de voltar a fazer como antes? Ande de bicicleta, então. Ambientalmente consciente. Os empregados que estavam trabalhando ao redor, todos suspiraram de alívio. Cada um olhou para Xiao Wu como se estivesse pensando: como esse cara ainda se atreve a criar dificuldades para o Sr. Hong? Ele ainda não sabe o que aconteceu ontem? Ele não sabe de nada. Esse rapaz pediu folga ontem para o casamento do cunhado. E ainda não sabe que a família Wei já mudou de governo. Os empregados murmuravam baixinho entre si. O motorista Xiao Wu ouviu algumas coisas. Ele não pôde deixar de franzir a testa. Anteriormente, ele fazia de tudo para agradar o casal Wei Jialian, mas não hesitava em tratá-los de maneira diferente. Para Wei Seng, ele era muito respeitoso e sempre estava à disposição. Ao lidar com Wei Hong, ele se esquivava de todas as formas. Os outros motoristas eram responsáveis por levar e trazer o casal Wei Jialian e as 6 irmãs. Com o tempo, Wei Hong acabou decidindo andar de bicicleta na neve. Xiao Wu já estava acostumado com sua atitude de não brigar por nada. Por isso, sua atitude se tornava cada vez mais arrogante. Mas quem poderia imaginar que hoje a situação seria um pouco diferente? Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, 3 carros Bentley Mulsanne completamente blindados de cor azul escuro chegaram de maneira imponente na frente da mansão. 6 homens altos, vestindo terno preto e usando fones de ouvido e óculos escuros, desceram do carro. Eles trabalham em colaboração. Alguém abre a porta do carro. Alguém está em alerta. Outros 2 rapidamente se aproximam para proteger. Senhor, por favor, venha. Ignorei a expressão de terror e choque de Xiao Wu, olhando para Wei Seng, que estava cheio de inveja. Sorrindo ligeiramente, virei-me e fui rodeado pelos seguranças. Desci do carro. Shumaogon já comprou a vila número 16 ao lado. 3 grupos de seguranças, 18 pessoas, estão prontos a qualquer momento. Esse tipo de ostentação nem Wei Jialian possui. Como ele poderia não sentir inveja? É importante saber que manter um segurança profissional custa entre 1 a 3 milhões por ano. 18 seguranças custam entre 40 a 50 milhões por ano. Olhando para toda a cidade de Jiangou, frequentemente, ricos o suficiente para manter um grande grupo de seguranças por ano. Não existem muitos ricos assim. Combinado com um Yangtze. Naturalmente, apenas admiradores invejosos. 3 Bentleys saem lentamente da área da vila. Ao longo do caminho, atraíram o olhar de inúmeros transeuntes. Neste momento, cada carro tem 2 seguranças. O líder do grupo está pessoalmente protegendo. Os veículos de Wei Seng são à prova de qualquer visão. De fora, não se consegue perceber em qual carro estou. O nível de segurança é definitivamente de primeira classe. Meia hora depois, eu e Wei Seng chegamos novamente à Escola Internacional Seng Hui, um na frente e o outro atrás. 4 carros acabaram de entrar no estacionamento da escola. Isso atraiu a atenção de muitas pessoas. 3 Bentleys Mulsanne. E ainda por cima, são modelos especiais à prova de balas. Quem diabos é esse? Não sei. Mas ao lado deve ser Yangtze da família Wei. O carro de Wei Seng. As pessoas comentavam curiosas. Nesta escola privada de elite em Jiangou, quem estuda aqui é necessariamente rico ou nobre. No mínimo. São também os gênios que a escola contratou a altos preços de diversos lugares. Os alunos, portanto, têm um olhar diferenciado. No passado, Wei Seng era sempre o centro das atenções onde quer que fosse. Hoje, quando ele saiu do carro, ninguém olhou 2 vezes. Apenas por causa dos alunos. Os olhares dos professores. Todos pareciam olhar de forma sutil para o Bentley. As 3 portas dos carros se abriram. Um a um, os seguranças desceram dos carros em alerta. Eu estava vestido com um terno de cauda azul escura. No meu braço esquerdo, uma delicada aliança de jade preto e dourado. No meu braço direito, um relógio masculino da nova coleção da Patek Philippe. Meu porte era naturalmente elegante. Parecia um jovem nobre saído de uma novela, o jovem Wei.
Não era ele que disse que não era valorizado na família Vei? Vou levar 6. Os seguranças na escola precisam ser tão exibidos? Todos estavam mais uma vez atordoados. Eu, no entanto, não estava nem um pouco interessado em olhar para essas pessoas. E ainda menos me importava com quão chamativas eram minhas ações. Tendo renascido, era inevitável causar estragos. Isso certamente ofenderia inúmeras figuras poderosas. Portanto, não importa quão cauteloso eu fosse, não estaria de forma alguma errado. Ele definitivamente não queria morrer de forma inexplicável novamente. A segurança dentro da escola estava temporariamente garantida. Vocês podem ficar no carro e descansar, comer e ir ao banheiro alternadamente. Não perturbe a ordem normal da escola. Minha mãe, com o anel na mão esquerda, deu instruções de forma clara. O capitão dos seguranças estava levemente suado. Senhor, se precisar de algo, é só avisar. Basta pressionar o comunicador de emergência. Chegaremos em 1 minuto, com certeza. Além disso, o comunicador também possui nosso localizador especial. Se houver um sequestro, também podemos localizar rapidamente. Eu estou satisfeito, acenei com a cabeça. Essas pessoas do Shumaogon são realmente profissionais. Quando meus ativos ultrapassarem 100 bilhões, definitivamente, precisarei contratar mais alguns grupos de seguranças. Cada grupo deve ter pelo menos 12 pessoas. Caso contrário, não terei nenhuma sensação de segurança ao sair. Depois de dar mais algumas instruções, os seguranças finalmente se posicionaram. Eu então me virei, carregando minha mochila. Sob o olhar de admiração e até mesmo de ódio de muitos colegas, entrei de forma confiante na sala de aula da turma 3 do terceiro ano. Uma turma tem cerca de 30 pessoas. Quando entrei na sala de aula, a atmosfera barulhenta ficou subitamente silenciosa por um momento. No meio da sala de aula, havia também algumas maldades descaradas. Olhares se direcionaram diretamente para cá. Wei Seng estava preguiçosamente reclinado. Ao seu lado, havia um grupo, cercado por 4 ou 5 jovens ricos de grande estilo. Essas pessoas costumavam ser meus leais capangas. Nunca hesitaram em se curvar diante de mim, para conseguir meu apreço. Depois, a notícia da minha queda em desgraça se espalhou. Eles imediatamente mudaram de lado. Tornaram-se os capangas de Wei Seng. Na minha vida anterior, eu era discreto e educado. Além disso, tinha a bênção da verdadeira identidade de jovem mestre. Mesmo não sendo favorecido, ninguém se atrevia a provocar esses capangas à toa. No máximo, eram só frios. Apenas faziam comentários sarcásticos, sem causar grandes alvoroços. No entanto, hoje estou sofrendo uma série de humilhações. Wei Seng, no entanto, não queria me deixar ir tão facilmente. Durante a aula matinal, ele suspirava tristemente de vez em quando. Isso imediatamente despertou a curiosidade das pessoas ao redor. O que aconteceu, Seng Ge? Você não está se sentindo bem? Você foi intimidado por alguém? Se tiver algo, você precisa nos contar. Não fique guardando para você mesmo. Esse cara, Wei Hong, ainda tem coragem de te incomodar? Eu vou acabar com ele. Alguns filhos de famílias ricas comentaram descontentes sobre ele. Não fiquem pensando em besteira. O irmão mais velho é muito bom comigo. Vamos todos estudar com seriedade. Wei Seng tenta justificar-se com uma voz suave. Mas a verdade sobre os novos alunos se espalhou entre todos. Wei Hong é como meu irmão mais velho. Não importa o quanto ele me intimide, eu tenho que suportar. Isso manchou a reputação da família. Como posso desonrar o acolhimento dos meus pais? Uau! Você é muito forte, Seng Ge, para conseguir suportar isso. Você é o filho mais amado do casal Wei. Ele, Wei Hong, não saíram da barriga da senhora Wei. O que você teme nele? Os colegas ficaram indignados novamente. Muitos estudantes pobres também estão indignados. Automaticamente imaginaram uma temporada de famílias ricas. A grande família cheia de dramas que oprime e adota filhos. Nos olhares de todos havia um pouco mais de apoio mútuo. Mas, no final, Wei Hong é realmente o verdadeiro jovem mestre da família Wei. Independentemente de quão irritados todos estavam, só se atreviam a expressar sua raiva com algumas palavras. Wei Seng, ao ver isso, continuou a atacar. Os novos estudantes continuam a ser transmitidos. Ontem, o irmão mais velho fez tanto barulho em casa, que até se atreveu a agredir o próprio pai. Eu ainda quero encontrar uma maneira de aconselhar meus pais. Caso contrário, o que faremos se eles realmente cortarem relações com o irmão mais velho? Agredir o próprio pai com tal intensidade e com essa personalidade inconsequente.
Isso não deve resultar em rompimento de relações com ele. Ha ha ha. Parece que o jovem mestre Wei será expulso de casa em breve. Enquanto todos se divertiam com a desgraça alheia, alguns filhos de ricos não puderam evitar sentir-se atraídos. Eles já estavam querendo dar uma lição em Wei Hong. Só que sempre teve medo devido à identidade da outra parte. Não se atreve a agir de forma imprudente. Mas se a outra parte realmente causar uma ruptura com a família, a região das relações absolutamente cortadas, então, o que eles têm a temer? Quem irá aproveitar a oportunidade de lidar com o cachorro molhado? Hehe, alguns de vocês não vão agir? O pequeno santo realmente te ajudou bastante na última vez. Alguns trocam olhares. Os olhares recaem sobre um jovem com cabelo curto. Essa pessoa se chama Ji Pen. Sua família esteve no comércio por gerações. Poder imenso. Tio respeita os mais velhos. Sua influência em Jiangou é enorme. Antes, era considerado um amigo de infância de Wei Hong. Mas sob as provocações de Wei Seng, os dois agora romperam relações. Ji Pen, esse demônio do mundo, não tem medo de nada. Os olhares do grupo estão cheios de encorajamento. Ele imediatamente dá uma risada e vai até atrás de Wei Hong. Com algumas palavras, ele espanta os colegas que estavam sentados na mesa de trás. Em seguida, senta-se de forma relaxada. Com um empurrão, a mesa foi empurrada para trás de mim. Pergunte ao Xiao Qi, você também tem um dia assim? Você não está xingando loucamente? Continue a surtar, então. Seus pais não querem mais você. Vá embora, criança. Não tenho paciência para esses truques de criança. Agora, renasci uma vez. Eu só quero me aprimorar a cada momento. Agora, minha mochila não tem apenas livros de todas as matérias. Também tem livros de competições de física e matemática. Livros sobre finanças e programação para hackers. Cálculo universitário e matemática avançada, entre outros. Uma variedade de livros. Com meu QI de 180 em minha memória fotográfica. Mesmo se eu fizesse o vestibular agora, conseguiria facilmente entrar em Tsinghua ou Beida. Alguns amigos ficaram completamente irritados com minha atitude. Eu chutei a cadeira com raiva e tremi novamente assim. Desde pequeno, você sempre me desprezou, não é? Agora não tenho mais a família como apoio. Vamos ver como você se sai agora. Vou repetir, afaste-se. Eu viro as páginas do livro com elegância e graça. A voz fria está me perturbando e me assustando. A família Ji não pode te proteger, pode? Eu gostaria de ver isso. Como uma pessoa em desgraça poderia ser protegida pela família Ji? Alguns riram e se inclinaram para trás. Com as pernas cruzadas, chutou as mesas e cadeiras à sua frente. Bang, bang, bang. Seus movimentos eram desajeitados e lentos. Mas ele provocou outro tipo de tensão. Não só atrapalhou. Toda a turma estava sem ânimo para estudar. Também interrompeu meus pensamentos várias vezes. Wei Seng, vendo a cena, apressou-se a tentar amenizar a situação. Vamos conversar de forma civilizada, certo? Irmão Ji, você e o irmão mais velho não cresceram juntos? Pequeno Seng, não se meta. Hoje eu vou descontar minha raiva em você. Alguns amigos sorriram friamente. Eu odeio certas pessoas que ficam se achando todo dia, como se fossem tão importantes. Na verdade, em casa, nem os empregados eles respeitam. Acham que nós não sabemos a verdade. Ha ha ha, alguns filhos de ricos começaram a rir em uníssono. Até mesmo muitos colegas da turma estavam rindo da desgraça, diante dos olhares raros do público. E alguns amigos. Provocações, chutando a cadeira. Eu suspirei resignado. Joguei o livro de qualquer jeito. No instante seguinte, peguei a caneta esferográfica da mesa e me virei abruptamente. Com a mão esquerda, segurei rapidamente o pescoço de Zigen. Com a mão direita, a caneta foi em direção à sua bochecha, acertando os olhos, boca, nariz e cabeça. Uma vez após outra. Os golpes foram rápidos e cruéis. Os gritos de dor ecoaram por toda parte. Esse estilo de luta de desespero. Onde Zigen, um covarde, conseguiria se defender? Wei Seng ficou tão assustado que ficou boquiaberto. Todos os colegas de classe também ficaram surpresos. Gritos e exclamações enlouquecidas. Após os gritos de dor, alguns amigos pagaram o preço por suas provocações. Eu também não sei quantas vezes fui ferido. Quando finalmente consegui afastar a mão com elegância, alguns amigos. Meu pescoço já estava marcado por profundas marcas de mãos. Minha cabeça e meu rosto estavam ensanguentados. Até mesmo minhas mãos estavam cobertas de veneno devido aos cortes. Ele estava tão desastrosamente como um monstro. Seus olhos estavam cheios de brilho,
como se tivesse escapado de um desastre. O olhar que ele lançou a Wei Hong também tinha um toque de sanidade. Céus, que situação horrível! Rápido, chamem o professor. Aconteceu algo sério. Ó céus, isso vai acabar em morte. Esse cara enlouqueceu, com certeza. Chamem a polícia, os colegas estão agitados. Todos estavam com expressões de medo e ansiedade. Alguns herdeiros apressadamente se aproximaram para ajudar. Embora eles costumassem brigar frequentemente, nunca tinham visto uma luta tão desesperada. Nesse momento, todos estavam apenas aliviados por não serem os provocadores. Caso contrário, eles devem estar em uma situação ainda mais terrível do que algumas prateleiras. Eu apenas retirei um lenço. Limpei silenciosamente o sangue dos meus dedos e da caneta esferográfica. Meu olhar desatento se desviou para o lado. Isso fez com que as pessoas ao redor ficassem tão assustadas que caíram e ligaram para a polícia. Ligue para a polícia imediatamente. Alguns amigos estavam abrindo a boca em dor e ofegando. Enquanto isso, gritavam com raiva que o levariam para a cadeia. E tudo isso por algumas lesões superficiais, pensando em mandar um menor para a cadeia. Eu perguntei com uma expressão genuína. O tio Lee parece estar em um período crucial para a promoção recentemente, não é? Se, por acaso, algum escândalo da família vazasse, você acha que ele ficaria tão furioso a ponto de desmaiar? Algumas prateleiras estavam tão irritadas que estavam cerrando os dentes. Seus punhos cerrados estavam batendo com força nesse local específico. Ele realmente não tinha coragem de chamar a polícia. A família Ji teme a vergonha mais do que qualquer outra coisa. Seja briga, conflito ou qualquer outra coisa. Qualquer coisa ambígua que vazasse. Seria o suficiente para que alguns tomassem uma grande quantidade. Eu suspirei e neguei com a cabeça. Alguém provoca com algumas palavras. E você acaba se revelando como faca na mão. A família não esperava ter alguém como você. É realmente uma desgraça para a família. Veja só os ferimentos que você mesmo causou. A outra pessoa não tem nada a ver com isso. Alguns amigos também se viraram rapidamente. E viram a higiene sentada firmemente em seu lugar, ainda com uma expressão de choque e desagrado, sem se preocupar nem um pouco com o que aconteceu com ele, e até demonstrando um leve alívio. Ele está aliviado porque não foi ele quem se machucou, certo? Desculpe, irmão Gigi. Wei Seng apressadamente balançou a cabeça em defesa. Seus pensamentos soavam verdadeiros como um lamento. Eu já disse para não provocar o irmão mais velho, não disse? Ele é uma pessoa cruel e impiedosa. Ele me deixou completamente atordoado antes. Alguns amigos pareciam mais relaxados. Ele se virou e, com frieza, disse que não era necessário provocar discórdia. Hoje, mesmo que não chamemos a polícia pelo que me aconteceu, a família Ji não vai engolir isso facilmente. Preparem-se para isso. Minha mãe, com o anel na mão esquerda, comentou sobre a pequena família Ji. Mesmo que eu tenha que alimentar, vocês terão que engolir. Se não estão satisfeitos, chamem os mais velhos da família Ji. De repente, um murmúrio de desaprovação ecoou ao redor. Pessoas comuns talvez não entendam o que a família Ji representa, mas os herdeiros ricos da turma sabem muito bem. Aqueles a quem os mais velhos da família têm mais medo de ofender são a família Ji. Com uma simples frase deles, cada departamento teria que criar dificuldades. Mesmo um grande conglomerado estaria à beira da loucura, tendo que passar por auditorias o tempo todo. Portanto, a família Ji é praticamente intocável na escola. Ele enlouqueceu, não é? Ousou provocá-los tão abertamente. Como ele lidou com a situação? Esqueceu de lidar com vocês, não é? Vocês estavam tagarelando agora há pouco. Não era para ajudar o bom irmão a se destacar? Vamos lá, vamos conversar enquanto o professor não chega. Eu olhei de forma ameaçadora. Alguns filhos de ricaços ficaram imediatamente assustados e recuaram. Eles estavam com o rosto todo vermelho de raiva. Nenhum deles se atreveu a falar. Eu também não estou nem aí para esses capangas. Levantei a mão e os empurrei para o lado. Fui direto em direção a O. Estava com o rosto cheio de medo e gritou: Grande irmão, o que você quer fazer? Os calouros começaram a fazer barulho novamente. O grande irmão Min com certeza vai me matar. O que eu faço? Quem pode me ajudar? Eu estou todo coberto de sangue falso. Não fique chamando todo dia de grande irmão, isso é irritante. Em casa e na escola, você só fica instigando os outros. Para lidar com isso, quando algo dá errado, quer se esconder e ficar tranquilo. Onde no mundo há algo assim tão bom? É defendido por um santo como este. Grande irmão, eu não tenho. Não vou mais perder tempo com ele.
Peguei seu cabelo e o joguei loucamente contra a mesa. Bang! Bang! Socorro! Wei Seng gritava, com sangue escorrendo pelo nariz. Todos ficaram assustados, com o coração a mil. A assistente, com uma voz delicada, repreendeu friamente Wei Hong. Você é um lunático. É assim que seu avô te educou? Irmãos se atacando e oprimindo os colegas. Você é uma vergonha para a família. Si, me salve. Wei Seng estava coberto de sangue, pedindo ajuda. Olhei friamente para a situação. A rica herdeira do grupo Jinjiang, Xie Si, estava lançando um olhar furioso. Os dois cresceram juntos desde pequenos. Pode-se dizer que são amigos de infância. Uma vez eu e ele tivemos momentos de paixão intensa. Até mesmo os dois velhos costumavam discutir. Eles queriam arranjar um noivado para os dois. Infelizmente, essa mulher também atuava como uma pessoa cega e insensível. Na vida passada, Wei Seng, usando sua lábia e outras artimanhas, como a nova irmãzinha, ele facilmente conquistou o coração dessa pequena amiga. Xie Si não só se tornou uma das suas concubinas, como também já armou seus próprios planos. A cada conflito, ele sempre se colocava na frente de Wei Seng em cada mal-entendido. Ele nunca quis ouvir qualquer defesa. Ao renascer, Xie Si ainda mantinha essa postura protetora. Mas eu já não sentia mais a dor do passado. O que havia era apenas indiferença e proximidade. Você diz que é assistente, então seja assistente. O que você realmente é? Você ainda se atreve a dar ordens na minha frente. Eu novamente agarrei o cabelo de Wei Seng. Uma e outra vez, bati com força contra a mesa. O assistente rapidamente ficou com o rosto pálido e cheio de raiva. Claramente, ele não esperava por isso, que o outro lado se atrevesse a desrespeitá-lo assim. Em desespero, ele também estava em perigo a cada passo. Ele pegou diretamente o estilete de papel da mesa, apoiando-os em seu pescoço branco como a neve. Se você não me ajudar, eu vou morrer aqui. Xie Si estava com o rosto cheio de ameaças. Poxa, Sisi, não seja impulsiva. Ajude o jovem mestre, vai. Não faça isso acabar em tragédia. Meu Deus, chamem o professor. Os colegas de classe novamente ficaram em alvoroço, e alguns já estavam com o rosto cheio de ansiedade e saíram correndo da sala de aula. Eu estava completamente confuso, e até meio sem saber se ria ou chorava. Que loucura! Se quer salvar alguém, o que seu irmão está fazendo? Há algum tempo, eu realmente tratava Xie Si como uma irmã mais nova. Mesmo que ela só estivesse segurando um chá quente, eu me sentiria mal por isso. Mas após tantas traições na vida passada, meu coração já estava endurecido como ferro. Mesmo que Xie Si morresse bem na minha frente, eu não levantaria uma sobrancelha. Neste momento, olhando para a expressão da jovem à minha frente, a aparência de quem encara a morte sem medo, eu só acho engraçado. Grupo Zezeze Jinjiang, a princesa que eu cuidei com tanto esforço por mais de 10 anos. E, surpreendentemente, é um porco estúpido. Realmente é bastante ridículo. Se você quer morrer, faça logo, para não ficar me incomodando na minha frente. Eu comentava friamente. Minhas mãos continuavam em movimento, pegando novamente a cabeça do sujeito, batendo repetidamente na mesa. Como você vai me bater? Xie Si estava com o rosto cheio de mágoa e incredulidade. O Wei Hong de antes não era assim. Sempre que ele fazia algo que prejudicasse seu corpo, ele ficava extremamente ansioso. Até aceitava todos os seus pedidos irracionais. Mas agora, por que ele não se importa? Para com isso. Se você não parar, eu nunca mais vou falar com você na minha vida. Idiota! Você não disse que nunca me rejeitaria? Xie Si, irritada, batia os pés de ansiedade. Eu ainda estou com preguiça de me importar com ele. Justo quando ele estava em uma situação extremamente embaraçosa, a professora Li finalmente se sentiu ofegante. Essa palhaçada da turma do terceiro ano, classe 2, já havia traído as turmas ao redor. Muitos professores e colegas estavam observando do lado de fora. A professora, ansiosa, empurrou a multidão e entrou na sala de aula. No instante seguinte, soltou um grito agudo. O pequeno deus da cozinha enlouqueceu? O assistente imediatamente me ajudou. Bom dia, professora Li. Eu ri suavemente enquanto soltava a mão, com um rosto cheio de inocência e sinceridade. Mas foi exatamente essa aparência que deixou a professora Li extremamente irritada. Ele olhou para a situação terrível da sala e da limpeza. Ele não conseguiu se conter e gritou xingando o cozinheiro malvado. Como ele se atreve a ser tão cruel com seus próprios colegas? Vou chamar a polícia.
Eu vou chamar a polícia e te mandar para reformatório imediatamente. Terminando de falar, ele pegou o celular e se preparou para fazer uma ligação. Isso assustou muito as pessoas ao redor. Apressei-me a interromper, dizendo que não podia. Não podemos chamar a polícia. Eu já avisei os mais velhos da minha casa para virem lidar com isso. Professora, por favor, fique calma. Isso, não podemos chamar a polícia. A professora Lee finalmente percebeu. Ela se recuperou da surpresa. Se a viatura da polícia entrar na escola, a situação vai ficar feia. A reputação da escola certamente será afetada. Como quem chamou a polícia, ele também será punido. Rápido, levem a pessoa para a enfermaria escolar para tratar os ferimentos. A professora Lee respirou fundo. Vamos nos organizar rapidamente. Você. E você também, se apresse. E você, Wei Hong. Chame imediatamente seus pais para mim. Traga os pais. Professora, mostre como você se submete. É mesmo? Eu disse isso em tom de desafio. Houve então risadinhas abafadas pela sala de aula. Verdade, Wei Hong não é um estudante comum. A professora Lee. Naturalmente, ela não poderia tratá-lo como um estudante comum. Dar uma bronca no pai da pessoa. Na verdade, foi ele mesmo. E ainda tem que ficar como um neto, ajudando a escola. O professor Lee também estava com uma expressão de injustiça ao entender isso. Ele se virou e começou a ligar para informar a alta cúpula da escola. Hoje isso não acaba aqui. Mesmo que não consiga te enviar para a escola de segurança, também precisa te expulsar do colégio Shengrui. Antes de ir para a enfermaria, ele friamente deixou uma frase: você pagará o preço. Espere e verá. Eu não me importo em lembrar. Só sua família, o Ji, provavelmente não será suficiente. Caso contrário, chame mais pessoas. Eu já avisei o tio e a tia Wei. Meu pai também virá. Chessizi também continuou a pressionar com dentes cerrados. Continue sendo teimoso. Vamos ver como seus pais vão resolver isso. Eu continuei calmo e sereno. Ou tinha uma elegância como a de um gangster de terno. Direto fez com que muitas alunas ficassem pasmas. Em menos de 5 minutos, o grande acontecimento da turma 2 do terceiro ano já havia se espalhado pela escola. Vários vídeos e fotos estavam circulando na rede interna da escola. Todos os alunos e professores estavam com expressões de surpresa e fofoca. Começaram a especular se Wei Hong teria algum tipo de problema mental. E mais, havia quem já estivesse convencido de que Wei Hong estava realmente acabada. Uma máquina de costura definitivamente não poderia faltar. Em meio a tanta agitação, rapidamente surgiu na rede da escola uma postagem bloqueando se Wei Hong seria expulsa ou detida como estudante. Todos se apressaram para votar. Por um tempo, conseguiu até derrubar o servidor da rede interna da escola. Às 10 horas do meio-dia, o tio Pen Sancho já era evidente que o pai de Chessizi, Xie Zijian, estava presente. Du Xiu e outros chegaram apressados. Assim que chegaram do lado de fora da sala do diretor, viram 4 seguranças robustos guardando a entrada. Ao olhar para o escritório, quase tive um aumento de pressão arterial por raiva. Alguns amigos e a higiene estavam em uma situação delicada, parecendo uma múmia. O sangue ainda estava vazando continuamente sob a bandagem. Parecia extremamente assustador. Até o pescoço de Chessizi estava envolto em algumas bandagens. O diretor Liu e a alta administração da escola estavam constrangidos, parados ao lado. Eu, por outro lado, estava sentado de forma confiante na cadeira principal da mesa de chá. Estava fazendo chá distraidamente. Atrás de mim, estavam de pé 2 seguranças, Xiao Pen. O que exatamente está acontecendo aqui? Minha pequena princesa. Como você se machucou no pescoço também? 3 pessoas se aproximaram ansiosas para averiguar a situação. Du Xiu estava tão apreensiva que quase chorou. A Seng. Você está bem? Meu Deus, como você ficou assim? Qual pequeno chefe fez isso? Quando ele se virou e me viu, imediatamente percebeu que sua pergunta era um pouco desnecessária. A raiva imediatamente surgiu em seu coração. Um pequeno chefe teve a audácia de agredir meu filho. Eu vou te matar. Dito isso, ela pegou o cinzeiro da mesa e quis jogar em mim. Eu, no entanto, levantei os olhos levemente. Meu olhar estava gelado como uma faca. Senhora Wei, pense bem antes de atirar. Bebi um gole de chá despreocupadamente. Eu sempre retribuo na mesma moeda. Ontem até o Sr. Wei foi surpreendido. Você não acha que é especial, né? Seu pequeno chefe desgraçado. Eu sou sua mãe. As mãos de Du Xiu tremiam.
Até eu só queria dar uma surra na mãe da biologia. Quando crescermos, vamos romper relações. Levantei a sobrancelha e retruquei a senhora V. Você se esqueceu que este aqui ao lado é seu filho biológico? Dulciúe quase desmaiou de raiva com o que eu disse. Ela apontou para mim, querendo dizer algo, mas não conseguia. Mas ele, no final das contas, ainda não ousou jogar o cinzeiro. Afinal, eu realmente tenho coragem de agir. Os assuntos da sua família vocês resolvem em casa. Alguns homens com expressões severas estavam sentados. Eu só quero saber agora. Por que meu sobrinho foi espancado assim? Vocês não deveriam me dar uma explicação? Enquanto falava, ele bateu na mesa com raiva. Ele olhou com um olhar que impunha respeito. Chies e Jian também estava com uma expressão furiosa e disse, Xialhonho, vocês e Zi cresceram juntos, não é? Eles já cercaram o lugar e até mataram ele. Sob a pressão de 3 lados. A pressão na alta administração da escola aumentou. O diretor Liu e os outros estavam todos com suor frio escorrendo. Aquele senhor Xu, a senhora Wei e o presidente Xie. Todo o desenrolar da situação foi registrado pelas câmeras da sala de aula. Os ferimentos dos 3 alunos também já estavam estabilizados. Que tal olharmos as gravações antes de decidir como proceder? O diretor Liu fez a sugestão com cautela. Jimin Xian e Xie Shi. Jian Venian também não se sentia à vontade para dizer muito. Apenas puderam acenar com a cabeça em concordância. Ao ver isso, o diretor Liu rapidamente acionou o projetor para projetar as gravações de segurança que já estavam preparadas, projetando na parede. Este assunto envolve memórias. O Sr. Xie e as 3 partes envolvidas são pessoas que não se pode contrariar. Portanto, a gravação não foi editada de forma alguma. Desde que Wei Hong entrou na sala de aula, até Wei Seng provocando intencionalmente Ji Pen a agir. Tudo sobre a situação foi apresentado de forma completa a todos. Jimin Xian e Xie Shi não eram tolos. Eles assistiram a este trecho do vídeo. Um tom de constrangimento imediatamente surgiu em seu rosto. Um deles não esperava que seu sobrinho fosse tão burro, sendo usado como ferramenta e ainda se sentindo orgulhoso. O outro não imaginava que sua filha fosse ainda mais burra. Chegou ao ponto de colocar uma faca no pescoço. Ambos são raposas velhas que já se tornaram astutas. De relance, percebeu que isso foi causado por uma provocação intencional de Yang Zi da família Wei. Musiui, no entanto, continua cega e insensível. Depois de ver a gravação, não achou que a higiene estivesse errada. Pelo contrário, ficou especialmente angustiada por ele ter sido agredido dessa forma. Imediatamente, sua raiva fez seu corpo tremer. Seu olhar para mim também carregava um toque de ira. Como eu pude ter um filho tão... O gênio da cozinha envenena irmãos e ameaça colegas. Você é simplesmente escória da humanidade. Diretor, eu, Dulciúe, definitivamente não vou encobrir. Esse tipo de lixo deve ser expulso imediatamente. Dulciúe pronunciou cada palavra com determinação. Todos não conseguiram evitar um suspiro de surpresa. Já ouvi falar que a família Wei é peculiar. Não imaginei que fosse tão peculiar. Sem hesitar, amaldiçoou seu filho em público, apenas para se vingar de Yang Zi. Isso é algo que até um deficiente mental não conseguiria fazer. Já que a senhora Wei disse isso, então não vou dizer mais nada. Jimin Xian sorriu friamente e falou. Estou dizendo que Ji Pen está provocando e observando errado. Mas ele não pode me esmurrar assim, certo? Desde que eu não investigue mais sobre a questão da transferência de Hong. Ao ouvir isso, Xie Zijian também concordou, dizendo que estava certo. Desta vez houve um grande alvoroço. Se não forem punidos severamente, não aprenderão a lição. As 3 partes expressaram suas opiniões. O diretor Liu soltou um suspiro de alívio. Imediatamente se preparou para falar. Mas eu levantei a mão e o interrompi. Os 3 anciãos expressaram suas memórias. Eu, como o mais jovem, também me atrevo a dizer algumas palavras. Não se importam, certo? O Sr. Shanzi quer dizer algo? O Sr. Xie Zijian franziu a testa e disse. Queria saber se o seu velho é cego ou o quê. Eu joguei a xícara no chão com um estalo. E comecei a xingá-lo. Você também viu a gravação. Esta questão, do começo ao fim, tem alguma relação com a sua filha? Você vem e se intromete. E ainda coloca uma faca em meu pescoço. Você está falando com medo por trás das palavras. Se a vida for cortada, quem será o responsável? Sua filha é apenas uma deficiente mental. Levei-a imediatamente ao hospital para tratar da cabeça dela. Isso tem a ver com você. Fica aqui tagarelando comigo. E ainda me faz pagar o preço.
Seu cão ingrato. Se não fosse meu avô que te ajudou, você seria apenas um trabalhador braçal no canteiro de obras. O Sr. Xie foi presidente por alguns anos. Você esqueceu quem você é? Sob o olhar de todos, o Sr. Xie, o aleijado. O rosto do Sr. Xie Zijian estava vermelho de raiva. O peito se elevava e caía de raiva. Um par de mãos se encolheu atrás, agarrandosa e firme. Várias vezes quase não consegui conter a explosão, mas ele acabou forçando a barra e segurou. Não fosse pelo velho, eu não teria valor nenhum nesta vida. Nesta vida, eu nunca terei sucesso. Esta gratidão, Xie não pode esquecer. Presidente Xie disse com um rosto sério. Mas ofender publicamente um ancião assim é exagerado. Não é um pouco demais? Hehe, você não acha que, com a morte do velho, ninguém saberá das coisas que você fez, né? Eu levantei uma sobrancelha e disse calmamente. Aqueles segredos agora estão em minhas mãos. Não te ter enviado para dentro já é minha compaixão. E ainda tem a audácia de me provocar. Ao ouvir isso, o presidente Xie. Suor frio escorreu involuntariamente. Pai, diga alguma coisa. Xie Zizi disse com descontentamento. Wei Hong, o que você quer dizer? Trate meu pai com respeito. Caso contrário, eu farei você pagar o preço. Feche a boca. Xie Zijian foi chamado à ordem por Leng Seng. Em seguida, levantou uma xícara de chá e bebeu tudo. O que o Sr. Xie disse está certo. Hoje, eu, o velho Xie, não sou sensato. Espero que o Sr. Xie possa entender. Hoje, a Jinjin Group não vai se envolver. Por que isso, pai? Xie Zizi estava insatisfeita. Olha como o pequeno sucesso se transformou em destroços. Se você não quer ajudar, tudo bem. Por que ainda está se desculpando com ele? Feche a boca. Xie Zijian se virou de repente. Seu olhar era feroz como o de um lobo. Isso deixou Xie Zizi pálida de medo. Desculpe, minha filha realmente tem um pouco de medo. Eu me desculpo em nome dele. Xie Zijian deu um sorriso amargo e suspirou. Eu esfreguei as sobrancelhas. Impaciente, ele disse em consideração à amizade entre as duas famílias. Eu posso não me importar. Se isso acontecer novamente, você sabe quais serão as consequências. Obrigado, Sr. Xie. Xie Zijian fez uma reverência. Agradeça a ele. Xie Zijian é um homem inteligente. Ser humilhado assim por um jovem e ainda se manter firme. Na verdade, não é porque ele fala sobre lealdade, mas sim porque ele sabe claramente que Wei Hong definitivamente tem algo que pode fazer o grupo Jinjian pagar um preço. Como um comerciante, ele não pode lutar por causa de uma criança e acabar fazendo um inimigo. O velho pode ter morrido, mas os que já foram beneficiados por ele ainda estão vivos. Por um momento, a atmosfera no escritório estava estranha. Todos os presentes estavam com expressões de incredulidade. Essa porcaria de situação não está se desenvolvendo como deveria. O presidente Xie não se envolve nessa questão. Mas nós, da família Ji, não vamos deixar isso passar. Alguns, desdenhosos, levantaram a xícara de chá e avisaram. O que vocês pretendem fazer sobre o que aconteceu com meu sobrinho? Considerem-se azarados. Considerem-se sem visão. Considerem-se muito burros. Recentemente se colocando à disposição para serem usados como ferramentas. Considerem que eu estou sendo gentil ajudando vocês a educar seus filhos. O que acham de eu ser firme em cada palavra? Tio, você está satisfeito com essa resposta? Alguns, desdenhosos, quase tiveram um infarto. As outras pessoas também ficaram surpresas e ofegantes. Acabou de xingar o grupo Jinjian. O presidente Xie agora está se dirigindo à família Ji. É verdade que o novato não teme o tigre. Ele realmente se atreve a ofender a poderosa família Ji. Quando a família Ji já foi xingada assim. Além disso, o segundo filho da família está prestes a ser promovido. A atual família Ji. Mesmo o grupo de televisão não pode desafiá-lo. Como um moleque desprezado pode se atrever? Agora, vai ser difícil para ele não morrer. Todos secretamente sentiram um alívio. Os olhares em minha direção também escondiam compaixão. Muito bem. Ji Minxia não ficou bravo, mas sorriu. O jovem mestre Wei é realmente ousado. Isso é verdade. Devo agradecer pela sua disciplina em relação à minha família. Se tiver oportunidade, com certeza, retribuirei sua grande bondade. A mente inteligente de Du Siui. É realmente raro que ela esteja tão lúcida uma vez. Ele lembrou Gila Ozan ao ser mencionado pelo diretor. Não se esqueçam de não confundir as pessoas. Esse pequeno chefe estava em casa fazendo o velho Wei ontem. Agora a família Wei não tem muita relação com ele. Ai, eu também encontrei alguém levantando as sobrancelhas.
Há pouco tempo, ele ainda chamava de mãe. Agora não tem mais relação. Du Siu estava com uma expressão de nojo. Seu pequeno chefe se meteu em problemas, e agora precisa arcar com as consequências. O Sandy foi machucado por você desse jeito. Mesmo que a família Ji não prossiga, eu não vou deixar passar. Ótimo, ele disse claramente, acenando com a cabeça. Hoje, esta questão é apenas sobre VIU. Isso de forma alguma afetará o grupo de TV de vocês. As duas partes se entenderam imediatamente. Novamente, eles direcionaram o alvo para mim. As pessoas lançaram olhares, algumas com compaixão, ou com olhares de pena. Wei Seng estava ainda mais radiante de alegria. Estava ansioso para ver o espetáculo. Eu, no entanto, estarei em silêncio a vida inteira. Sabe por que eu arrumei algumas barracas? E não mexi com a XSZ? Por que algumas pessoas estão franzindo a testa? Porque, na minha opinião, algumas famílias são mais fáceis de lidar do que o grupo Jinjian. Eu me inclinei para a frente. Um sorriso frio de pressão intensa. Eu gosto de escolher alvos fáceis. Entendeu? Todos novamente puxaram o ar friamente. Olhares um a um me observavam como se eu fosse um idiota. A família Ji é uma grande potência na cidade de Jiangou. Vários membros da família ocupam altos cargos. Várias relações estão entrelaçadas. Em qualquer setor existem interesses que determinam vida ou morte. Se realmente for para explodir, nem mesmo o grupo de TV pode suportar. Não exagere minhas habilidades. O Sr. Xie disparou com um sorriso amargo. Nosso grupo não se compara ao prestígio da família Ji. Eu mexia distraidamente na xícara de chá. Para lidar com grupos comerciais, pode ser preciso investir dinheiro e recursos. Somente depois de encontrar uma falha é que posso agir para reprimir. Mas para lidar com uma entidade como a família Ji, basta encontrar provas de que eles estão violando a lei. A família Ji, ao longo dos anos, parece estar em ebulição. Não é difícil encontrar uma falha. Basta a família Ji mostrar um pouco de vulnerabilidade. Seus adversários imediatamente aproveitarão a oportunidade. Por favor, entreguem a riqueza nas mãos do grupo. Afinal, foi ganhada de forma legal. E vocês, têm coragem de gastar dinheiro legalmente? Estou pressionando passo a passo. Falo com convicção. Seus olhos afiados como facas. As pessoas presentes não ousam olhar diretamente. O rosto de Ji Mintian começou a ficar desagradável. Ele respondeu sarcasticamente que toda a família Ji segue a lei, mas não cometeu nenhuma ilegalidade. Realmente acha que qualquer um pode me ameaçar? É mesmo? Estou achando graça. Você realmente acha que toda a sua família é uma só? E ainda se gabam de riqueza. Os ratos que precisam se esconder querem expor vocês. Conseguir informações comprometedoras é difícil. Quantos pares de olhos estão observando vocês? O que você realmente quer dizer? Ji Mintian cerrou os dentes. Eu não respondi à pergunta dele. Em vez disso, fiquei pensando no meu tio nos últimos dias correndo por aí. Quer subir mais um pouco, não é? Mas, infelizmente, essa posição já foi previamente designada por cima. Mas vocês ainda não ouviram nada. Que triste, realmente. Jian Mintian ficou tão assustado que se levantou imediatamente. Seu rosto estava cheio de choque. Não podia acreditar. Ji Pen estava apavorado. É a primeira vez que vejo meu tio se comportar assim. Não pude deixar de gritar, tio, por que você não se cala? O rosto de Ji Mintian mudava entre alegria e tristeza. Depois de sentar aqui e tomar alguns goles de chá, ele finalmente olhou para mim com os olhos embaçados. Um garoto. A credibilidade de alguém que diz isso é quase zero. Mas essa pessoa foi pessoalmente treinada pelo velho. Definitivamente não deve ser subestimado. Eles mandarão alguém para baixo nos próximos dias. Eu, rindo, continuei a falar. Você imagina quando o novo oficial assumir 3 boas maneiras de lidar com a situação. Será que vão acabar falando bobagem sobre a família Nin? Ji Mintian estava se mostrando teimoso e não queria se submeter. Mas sua mão esquerda mal conseguia segurar a xícara de chá. O chá acabou derramando no chão devido ao tremor. Todos ficaram ainda mais surpresos ao ver aquilo. O que será que Wei Hong realmente sabe? Por que algo tão simples? Ji Mintian ficou tão apavorado com isso. Era só uma briga entre alguns estudantes do ensino médio. Como isso poderia ser mais assustador do que uma negociação de grandes nomes? Ji Mintian, no fim das contas, não conseguiu se conter. Ele abaixou a cabeça e pegou o celular para enviar algumas mensagens. Depois de ver o que estava na tela, uma expressão de nervosismo e inquietação passou por seu rosto. Mas, no final,
Ele forçou um sorriso. Ele começou a falar: desculpe, Wei Shanzi. O que aconteceu hoje foi um erro da nossa família Ji. Não se preocupe com isso. Tenho que me desculpar com você. Eu levantei a taça e ri levemente. Ji Mentian finalmente soltou um suspiro de alívio. E então, ao se virar, deu um tapa na cabeça de Ji Pen. Gritou: ainda não pediu desculpas ao Wei Jie. A pessoa fala algumas coisas e vocês já vão atrás como armas. Como você pode ser tão inútil? Tio-san, Ji Pen ficou com o rosto todo vermelho. O que? Eu, Ji Mentian, oro para que você peça desculpas logo. Vocês são amigos de infância há mais de 10 anos. Não deixe isso afetar sua sobrevivência. Desculpa, Ji Pen, disse ele, cerrando os dentes e abaixando a cabeça para se desculpar. Mas nos olhos dele havia muita insatisfação. Eu também não estava a fim de dar atenção a ele. Os bons dias dessa família já acabaram. A partir de agora, eles vão sofrer. Eu levantei a sobrancelha e olhei para Ji Pen e os outros. Apreciei as expressões diversas que eles fizeram. Finalmente, encontrei o olhar de Wei Seng que estava lendo. Quando isso acontecerá? Ele só precisa que Mãe me traia com suas palavras cruéis. E então será desprezado e xingado por familiares e amigos, caindo em um ciclo interminável de conflitos internos e dor. Eu já me transformei completamente. Cada movimento carrega a autoridade de um ocupante de posição superior. Mesmo sendo capaz de estar na frente do Sr. Xie. Alguns acham que podem falar e rir na frente desse grande chefe. Intimidação e insultos. Como um inimigo tão aterrorizante não pode causar apreensão? Mano, você é tão assustador. Wei Seng renasce. Como esperado, a verdade ecoou nos ouvidos de Du Xiui. Mesmo 2 livros não podem conter isso. Sua mãe definitivamente não consegue controlar isso também. Mano, como vou conseguir ficar na escola depois disso? Eu realmente não quero ser espancado todos os dias. Está doendo tanto, eu vou acabar sendo morto assim. Wei Seng ficou com o coração partido. Provocação. Mais uma vez, facilmente despertou a compaixão e a indignação de Du Xiui. Ele sempre me olha com um olhar feroz. Disse friamente: está bom, está bom, está bom. Não esperava que você fosse uma pessoa tão habilidosa com as palavras. Hoje isso não acaba aqui. O presidente Xie não é de se deixar levar por pequenas coisas. Eu certamente não vou deixar você escapar, pequeno mestre da culinária. Hoje você tem que ser expulso da escola. Se eu deixá-lo ficar na escola, ainda não sei como você vai prejudicar os colegas. Eu sou tão puro e bondoso. Como posso suportar suas intimidações e agressões? Diretor Liu, a sua escola secundária Xingrui tem uma reputação centenária. Não pode ser manchada por essa escória da humanidade. Precisamos expulsá-lo imediatamente. O suor frio instantaneamente escorria da alta administração da escola. Wei Hong não é de jeito nenhum uma estudante comum do ensino médio. Ela vem para a escola acompanhada de 6 seguranças, apontando para alguns alunos sábios. Mesmo quando o presidente Xie é insultado, ele consegue sair ileso. Eles nem se atrevem a falar em expulsar alguém. O diretor Liu estava com a face cheia de sorrisos forçados. Ele esfregou as mãos e cuidadosamente sugeriu: que tal vocês voltarem para casa e discutirem isso? Du Xiui olhou furiosa, sem precisar discutir. Isso é um grande problema que viola seriamente as regras da escola. Vocês devem apenas seguir as regras. Não precisam se preocupar com ninguém. O diretor Liu ainda sorri para Wu Xinyin. Ou vocês ainda devem pensar mais sobre isso. Não enrola, a senhora Du Xiui gritou com uma atitude firme. A expulsão deve ser feita imediatamente. Caso contrário, eu vou reclamar ao conselho de diretores de vocês. O diretor Liu hesitou em falar, e gentilmente lembrou a senhora Wei. Mesmo que haja uma reclamação, nós também não podemos expulsar alunos à toa. Mas você é o guardião deles dois. Tem o direito de escolher transferir um deles para estudar em outra escola ou suspender. Os olhos de Du Xiui brilharam. Fúria ardente dentro do coração. Durante o banquete, transformou-se em um rosto determinado. Então vamos transferir Wei Hong. Eu, como guardião, decidi transferi-lo para a escola 13. Na escola 13, as pessoas tinham expressões variadas. Du Xiui realmente é implacável para punir seu filho biológico. Afinal, eles estavam dispostos a deixá-lo ir com uma má fama. Até os trabalhadores de Jinshin não querem que seus filhos estudem na escola Moyan. Em um instante, todos olharam para Wei Hong com um olhar que expressava compaixão novamente. Afinal, ainda é uma criança. Ele tem a identidade de um responsável.
Não é fácil lidar com ele? Uma pessoa assim é realmente uma pena. Só pode culpar os pais que ele teve. As pessoas comentavam entre si. Wei Seng também sorriu lentamente. Não importa quão poderoso ele seja, para que serve? Sob a aprovação do meu novo estudante. Você só pode aceitar isso. O golpe mais traiçoeiro vem de seus próprios familiares. Assim que a notícia de que Wei Hong foi transferida para a 13ª escola se espalhar, não vamos mencionar o ressentimento de hoje. No futuro, o círculo de tribunal em toda a cidade de Jiangou vai falar dele. Todos terão desprezo. Não dá para se associar à 13ª escola, mãe. O que você está fazendo vai arruinar o irmão mais velho. Wei Seng chora com uma falsa súplica. O irmão mais velho tem notas tão boas. Mandá-lo para aquele lugar, a escola 13, não é como se estivesse se metendo em encrenca. Du Xiui olha para Wei Seng com expressão de dor. Você é realmente muito bondoso. Mas desta vez, não se preocupe. Hoje, eu tenho que tomar as rédeas por você. Nossa família Wei não precisa disso. O pequeno chefe que não gosta de ser reprimido. Não posso, mãe. Wei Seng continua com sua farsa dizendo que está tudo bem. Não dói nada em você. Por favor, não coloque meu irmão em apuros por minha causa. Minha consciência não vai deixar. Criança ingênua. Du Xiui fica emocionada novamente. Xie Zizi também tem uma expressão doce. Apenas Xie Shi tem seu próprio nome. Com uma expressão estranha no rosto. Seus olhos parecem tão nojentos quanto se tivesse comido uma mosca. Que sujeira é essa, caramba? Peguei um copo e joguei. Imediatamente, algumas pessoas pararam suas atitudes desprezíveis. Du Xiui se virou e repreendeu como uma leoa protegendo seu filhote. Você agora mesmo vai me ajudar a resolver a transferência. Você fez isso com o Wei Seng. Isso tem um preço. Hehe. Minha mãe está brincando com o anel na mão esquerda. Que pena. Hoje eu não vou me transferir. E não vou pagar nenhum preço. E ainda vou fazer a Wei Hong ir à sala de transmissão da escola pedir desculpas em público. Uma carta de reflexão? Que tipo de conversa absurda é essa? A senhora do Xiui vai ficar furiosa. Todos também estão com expressões infelizes. Quem bateu foi você. O responsável também não gosta de você. Você, um garotinho. O que você pode fazer? Um pequeno fuso. Diretor Liu, você ouviu meu pedido? Eu o olhei com um olhar penetrante. Faça o que eu disse sem pensar muito. Eu, diretor Liu, não vou fazer isso. Quem é você para me dar ordens? Eu digo que a aluna Wei Hong, à escola. Existem regras na escola. O diretor Liu estava insatisfeito e disparou. A situação em que você bateu em alguém. A pessoa não se importou, o que já é bom. Como você ainda pode fazer um pedido tão exagerado? Você vai concordar. Com total confiança, levantei a mão e molhei os dedos na xícara de chá. Então, lentamente, escrevi 6 números na mesa de chá. 20.030.245 e o diretor Liu ficou pálido de medo. Minhas pernas quase fraquejaram, mal consegui ficar em pé. Agora, mesmo os mais tolos perceberam que algo estava errado. Essa sequência de números que Wei Hong escreveu, com certeza tem algum significado especial. E com certeza pode ameaçar o diretor Liu. Caso contrário, ele não teria reagido de forma tão intensa. Fazer isso? Eu respondi com indiferença. O diretor Liu, enquanto enxugava o suor frio. Ao mesmo tempo, apressadamente, ele acenava com a cabeça, com o rosto cheio de pânico e confusão. No final, tudo se transformou em determinação. Ele se virou e disse a Du Xiui, Senhora Wei, desde que o próprio aluno não concorde, a escola não pode forçá-lo a se transferir. Além disso, Wei Hong provocou intencionalmente os colegas na escola, causando problemas. Já violou gravemente as regras da escola. Ele deve ser punido. O quê? Du Xiui já abandonou completamente a posição. As outras pessoas também estavam com uma expressão de incredulidade. O que raios é isso? Qual é o significado daquela sequência de números? Que pode fazer o diretor Liu arriscar ofender? O risco do grupo Wei também deve se posicionar firmemente ao lado de Wei Hong. Wei Seng estava com uma expressão de desgraça. Impossível! Como isso pode ser? Xie Zizi e Ji Pen estavam ainda mais irritados e frustrados. Apenas alguns pingados, Xie Shi, seguraram as duas pessoas. Os olhos de Jing se tornaram instintivamente pesados. Diretor Liu, você está louco? Du Xiui gritou furiosamente. As consequências de ofender nosso grupo Wei. Você não percebe isso? Quero que você retire imediatamente o que disse. Caso contrário, você sabe as consequências.
Du Xiui ficou completamente furiosa. O diretor Liu imediatamente sentiu uma enorme pressão. Du Xiui pode representar o grupo Weishi. Esta é uma das principais grandes empresas em Jiangou. Já se infiltrou em todos os aspectos. Sua influência é absolutamente significativa. Uma escola secundária particular de elite. Foi criada para atender os ricos. Se ofender o homem mais rico da cidade, a administração da escola definitivamente sofrerá as consequências. Você está louco? O diretor não viu que o Sr. Wei já ficou furioso? Sim, o diretor ofendeu a família Wei. Todos nós seremos criticados pelo conselho. Com uma palavra deles, todos nós seremos demitidos. Você realmente não pode fazer besteiras. Um conselho sussurrado da alta administração da escola. O suor frio já escorre pela costa do diretor Liu. 2 olhares em busca de socorro se voltaram para mim. Infelizmente, não vou mudar de ideia. Hoje, o diretor Liu precisa lidar com a situação. Caso contrário, não será apenas ele, mas toda a escola também ficará em desgraça. Na minha vida anterior, eu conhecia muitos segredos. Figuras conhecidas influential em Zhangzhou. Cada um deles eu tenho o controle das informações secretas. Alguns eu ouvi na vida passada. Alguns sobrevivem como espíritos. Soube acidentalmente enquanto estava vivo. Os números que escrevi agora são realmente significativos. Se for assim, se o diretor Liu quer que a escola perca sua reputação, eu também não me importo em ajudar. Escolha, enquanto meus dedos batem despretensiosamente na mesa de chá. Um olhar que parece quase invisível passa. Se você não consegue decidir, pode relatar ao conselho da escola. Tudo bem, por favor, aguarde um momento. O diretor Liu parece aliviado. Ele rapidamente sai do escritório para fazer uma ligação. Por um momento, todos acharam isso um pouco absurdo. É preciso saber que a Escola Internacional Shengrui é uma escola de elite nacional. Suas filiais provavelmente estão espalhadas por todo o país. Os acionistas do conselho são figuras importantes em diversos setores. Níveis desse tipo de trivialidade devem ser consultados com eles. Ser campeã é um pouco absurdo, não? Não pense que você pode enganar os outros só porque está fazendo teatro. Du Xiui não desiste facilmente. Mesmo que seja o grande Pudong por trás do colégio Shengrui. Ainda assim, tem que dar um pouco ao nosso grupo Weishi. Você acha que quem você é? Não é que estão dando uma ajudinha ao grupo Weishi, mas sim ao falecido senhor uma pequena consideração. O meu impaciência é um frio insensato. Um extraterrestre como você tem coragem de me morder? Quem te deu essa ousadia sem ter um valor? A pequena chefe do Xiui ficou tão irritada que quase teve um ataque. Wei Seng quer novamente ficar ao lado tentando captar o que se diz. Com um olhar meu, ele imediatamente perdeu a coragem. Falou com a boca, com medo de ser atingido novamente. Agora qualquer um já consegue ver. Wei Hong é uma pessoa feroz que não evita agir. Ele só ficou sentado ali, em silêncio, bebendo chá. Um ar de nobreza e autoridade emanando de seu corpo. É ainda mais impressionante do que alguém como o presidente Xie. Não demorou muito e o diretor Liu foi e voltou. Mas neste momento, seu rosto já não mostrava nem um pouco de medo ou confusão. Apenas restava a calma fria de quem age por dever. A senhora Wei, após cuidadosa consideração, decidiu dar uma punição severa ao aluno Wei Seng. E ele deve se desculpar publicamente na sala de transmissão, para a aluna Wei Hong. Caso contrário, será expulso. O que você disse? Ao ouvir isso, Du Xiui ficou furiosa. O rosto elegantemente belo estava repleto de incredulidade. As pessoas estavam tão confusas quanto ela. Que situação é essa? Apenas Wei Seng tinha um rosto de nojo e vergonha. Justamente agora, ele ainda estava pensando em como zombar e humilhar Wei Hong. No final, virou um palhaço ele mesmo. O importante é que ele é quem está levando a pior. Já que ele defendeu Wei Hong, tudo bem. Ainda assim, eu tenho que me desculpar por ser agredido? Se eu ceder, vou ser motivo de risada a qualquer momento. Pensando nisso, ele rapidamente começou a transmitir sua história de sofrimento como novato. A afeição que Du Xiui sentiu foi um momento de compaixão. Devese segurar firme nos ombros da saúde. Confortou dizendo, tia, não tenha medo. Mamãe vai te proteger. Obrigado, mãe. Wei Seng agradece sinceramente. No fundo do coração, era mais uma onda de desespero por agradar. Du Xiui respirou fundo. Disse fria e firmemente, diretor Liu. Você deve estar ciente. As consequências de ofender nosso grupo de televisão. Esse tipo de esforço não pode me deixar satisfeito. O diretor Liu estava com um olhar resignado.
Esta é uma decisão tomada pessoalmente pelo grande chefe. Uma vez que isso aconteceu na escola, como o esforço precisa, no final, ser de responsabilidade da escola. Du Siui tinha o rosto cheio de aflição e desespero. Apontando para o diretor Liu, seu corpo todo tremia. Mas desta vez, o patrão por trás é alguém importante. Não se importa nem um pouco com a reputação de Wei Jia. Mesmo que Wei Jia Lian venha pessoalmente, não será eficaz. A menos que Wei Hong mude de ideia, isso está certo. Esta questão-chave ainda está relacionada com Wei Hong. Preocupar-se causa confusão. Pensando nisso, ele veio direto e agarrou meu braço, gritando: "Você é um pequeno gênio da culinária. Diga ao diretor Liu que estamos em paz imediatamente. Não podemos punir Wei Seng." Você ouviu, Du Siui? Estava tão empolgada. As unhas quase estavam me fazendo sangrar. Impacientemente, levantei a mão e dei um golpe. Uma força imensa jogou Du Siui para longe. Se não fosse Wei Seng e Xie Zizi ajudando ao lado, ele teria batido a cabeça e sangrado. Você ainda é humano, cara? Wei Hong imediatamente começou a acusar em voz alta. Não importa como você me bata, eu não me incomodo. Mas como você pode agredir sua própria mãe? Xie Zizi também estava com um rosto incrédulo. Até ousar bater na própria mãe. Dizer que você é um gênio da culinária é um insulto à palavra. Eu mal me importo com esses idiotas. Com um olhar indiferente, eu dei uma olhada e saí, passando ao lado do diretor Liu. Isso me fez falar levemente que não sabia de nada. Lembrei-se de fazer o Wei Seng refletir profundamente. O diretor Liu rapidamente assentiu e sorriu. Está bem, está bem. Fiquei bastante tranquilo em relação aos alunos. Nossa escola definitivamente não vai proteger ninguém. Ele apenas acenou levemente com a cabeça e se virou para sair do escritório, deixando todos se olhando confusos. Com uma expressão complexa. Wei Jia, isso realmente se tornou um dragão verdadeiro. Jimin Xia não pôde evitar sua emoção. Infelizmente, algumas pessoas confundem o excesso com a pérola. Realmente incrível. Du Siui, diante dos olhares estranhos de todos, só sentiu uma vergonha imensa. Ao mesmo tempo, um pensamento surgiu silenciosamente em seu coração. Será que realmente estou errada? Naquela tarde, o Colégio Internacional Shengrui rapidamente emitiu um aviso. Penalização de advertência. Wei Seng foi advertido por provocar distúrbios. E leu em público uma declaração de arrependimento de 3.000 palavras. Assim, essa comédia escolar chega ao fim. Mas esse resultado acabou causando um grande alvoroço dentro e fora da escola. Não apenas os professores e alunos da escola ficaram atônitos. Até muitos filhos de ricos de Jiangou ficaram perplexos. A notícia se espalhou rapidamente, de boca em boca, espalhando-se pela internet. Embora o grupo de televisão tenha tentado apagar o escândalo rapidamente, a vergonha, porém, era muito real. Ao ouvir sobre isso, todos na família Wei ficaram furiosos. Wei Seng também se sentiu envergonhado, porque não suportava o olhar dos professores e alunos da escola, e pediu licença para voltar para casa. Ji Pen e Xie Zizi também foram severamente repreendidos pelos mais velhos em casa. Já irritados, os dois simplesmente voltaram para casa. Aqueles que costumavam estar ao lado de Wei Seng, os filhos de ricos que se submeteram a ele, começaram a faltar às aulas. Em um piscar de olhos, a sala do segundo ano do ensino médio ficou instantaneamente metade vazia. Eu, por outro lado, não me importo com isso. Ainda estava sentado em silêncio na carteira. Estava concentrado estudando diversos livros. Até que o sinal de saída da escola tocou às 5:30 da tarde. Eu arrumei minhas coisas e fui em direção ao estacionamento da escola. Assim que cheguei ao local, vi 3 Bentleys estacionados ao lado. Havia também 2 Humers. Ao lado estavam 6 seguranças. Contando com o grupo de seguranças que havia trazido pela manhã, havia nada menos que 12. Bom dia, jovem senhor, os 12 seguranças cumprimentaram em uníssono. O líder dos seguranças rapidamente se aproximou e explicou em voz baixa. Isto foi organizado pelo tio Gon. Porque ele se preocupa com sua segurança, então reforçou a equipe. Depois de falar, ele deu um tapa casual nas mãos. Imediatamente, 2 jovens seguranças saíram. Elas ficarão a seu lado para protegê-lo, seja durante as aulas ou nas refeições. Elas estarão ao seu lado. Eu concordei, acenando com a cabeça. Imagino que o tio Gon esteja preocupado com a possibilidade de eu ser atacado por alguns dos sábios. Xie Zijian se unirá para se vingar. Essa é a verdadeira pessoa influente.
Jimin Xian talvez ainda não se atreva a agir irresponsavelmente, mas Xie Zijian pode não ter essa restrição. Ele começou como empreiteiro quando era jovem. Ele esteve envolvido em todos os tipos de estabelecimentos, desde casas de entretenimento até minas. Se realmente decidir agir, ele não hesitará. É bom que o falecido tenha sido cauteloso em relação ao Xie. Assim que fiz aquele som, me preparei para entrar no carro. O chefe dos seguranças acenou para os outros de forma instável. O comando foi dado exatamente nesse momento. Uma garota ofegante veio correndo de longe. A jovem estava vestida com um vestido branco e sapatos baixos, parecendo decidida. Seu rabo de cavalo balançava enquanto ela corria. Seus olhos, cheios de lágrimas, pareciam extremamente puros. Ele tinha acabado de ser impedido pelos seguranças. Então, imediatamente, ele começou a gritar com raiva. Senpai Wei-hong, pare aí! Eu estreitei os olhos levemente, mas no meu olhar havia um toque de frieza. Durante o tempo em que o velho esteve no poder, ele sempre se dedicou a causas sociais por um longo período. Frequentemente ajuda várias famílias necessitadas com tratamento e educação. E a jovem Xiamo é uma dessas pessoas em situação de pobreza. Sua mãe está gravemente doente. O pai é viciado em jogos de azar. E ainda tem um irmão que não tem controle sobre si mesmo. A família valoriza os filhos homens em detrimento das filhas. Desde pequeno, ele sofreu abusos e agressões. Mas nesse ambiente, ele sempre manteve uma atitude otimista e bondosa. Ele se esforçou continuamente para estudar. Na minha vida passada, fui atraído pela sua natureza otimista. Sem pensar, o coloquei como meu projeto de ajuda individual. Assim, a relação entre nós progrediu rapidamente. Xiamo diariamente também depende muito de mim para ter paz. Mas quando Wei Seng se tornou Igzi da família Wei e se transferiu para a escola secundária Shengrui, a situação mudou radicalmente. Os dois cresceram na mesma vila da cidade. Além disso, Wei Seng, de vez em quando provoca e instaura novas calúnias. Xiamo imediatamente interpretou minha ajuda a ele como se tivesse outras intenções. Após alguns conflitos, ele finalmente se inclinou para a saúde. A pequena fã do dia a dia se transformou em uma mensageira da justiça da saúde. Como era de se esperar. Desta vez ele veio novamente para falar sobre moralidade. Senpai, intimidar os colegas não é correto, ok? Xiamo, com uma expressão de justiça, acusou. O pequeno Sandy já era muito pitiável. Você, como irmão mais velho, já o golpeou, e isso é aceitável. Você ainda usou sua força para forçá-lo a se desculpar. E as leis, onde ficam? Você sempre foi uma boa pessoa no meu coração. Mas como você pode fazer uma coisa tão idiota? Vá agora mesmo se desculpar com o pequeno Seng. Ao ouvir isso, não pude deixar de rir com sarcasmo. Você comeu demais e não tem nada para fazer. Veio aqui procurar conflito. Apenas um conselho, é melhor você economizar suas energias. Senpai, você intimidou o pequeno Seng e outros, e isso já é suficiente. Como você ainda pode ter tanta cara de pau? Xiamo ainda estava furiosa, apontando para mim. Eu não estou nem aí para ele. Virei-me e entrei no carro. Esperei o vidro descer lentamente e franzi a testa impaciente. Não entendi a situação inteira. E veio aqui fazer escândalo. Você realmente se acha um justiceiro. Você está buscando justiça de forma tão confusa. Você não se sente envergonhado? O rosto de Xiamo estava todo vermelho. É um pouco inacreditável. Wei Hong, que costuma ser gentil com ele, na verdade, não lhe deu nenhuma consideração. Eu não me importo que Xiamola esteja de braços abertos na frente do carro. Teimosa como você é, hoje você precisa pedir desculpas ao irmão Xiao Seng. Caso contrário, eu nunca vou te perdoar nesta vida. Eu, impotente, sou apenas um garçom de almoço. Se não, eu mando alguém tirá-lo daqui. O capitão dos seguranças perguntou. Não precisa, eu apenas ri friamente e acelerei o carro em sua direção. Sim. O segurança respondeu e imediatamente colocou em ponto morto, pisando fundo no acelerador. Com um barulho estrondoso e desagradável, o carro avançou. Xiamo ficou tão assustada que retrocedeu várias vezes. No momento seguinte, o veículo foi proibido de iniciar. Passou por cima e parou bruscamente. Xiamo tropeçou com o pé esquerdo e caiu no chão. Ele ficou tão bravo que quase chorou. Em seu rosto triste havia raiva e insatisfação. Depois de lutar para se levantar, ele gritou para mim dentro do carro que era um exagero. Quero cortar relações com pessoas como você de uma vez por todas. Fechei os olhos e gritei pare. O veículo parou imediatamente.
Abrindo a porta do carro, fui até Chiamo passo a passo. Com um tom frio e de cima, disse que era um corte definitivo. Como cortar? Chiamo estava completamente vermelho. Eu, teimoso, estava determinado a cortar. A menos que você esteja disposto a se reformar e se tornar uma nova pessoa. Caso contrário, não quero mais ter qualquer ligação com pessoas como você, escória da humanidade. Ha ha ha, muito bem. Jian Venian, em vez de ficar bravo, sorriu. Você começou a receber nosso apoio em casa desde o ensino fundamental. Depois do ensino médio, fui eu quem te apoiou pessoalmente, 1 a 1. Durante 5 anos consecutivos, você recebeu ajuda todo mês. Levantese, pelo menos 10.000. As despesas médicas da sua mãe e os custos de várias emergências. No mínimo, já gastei 500.000. Sem contar que te dei um cartão adicional. Escondidamente sustentando seu pai apostador e as despesas do seu irmão dependente de drogas. O que você come, usa, veste e bebe normalmente. E também, frequentemente convidando seus colegas para comer, cantar e ir ao cinema. Qualquer uma dessas não é o dinheiro da nossa família Vei? Agora você quer cortar os laços? Então você vai pagar? Na última frase, eu quase gritei. Assustado, Chiamo recuou alguns passos. Seu rosto ficou extremamente pálido. Mas eu não me importo e continuo pressionando. Com boas intenções, eu te tirei do lamaçal. Você não sabe ser grato, tudo bem. E ainda assim, é ingrato e se faz de superior. Usando o dinheiro que eu ganhei para a família. Sustentando uma família inteira de vampiros. E ainda fica aqui falando de moralidade e justiça na minha frente. Quer se fazer de santa e pura, não é? Eu não estou desesperadamente em lágrimas como Chiamo. Sem mim, ele ri friamente de mais de 1 milhão. Mesmo se eu fosse criar uma galinha. Ele também sabe que o irmão implora. E não vai me morder de volta. Você realmente se preocupa com a higiene. Por que não olha o quanto ele te dá para gastar? Você não quer se separar? Chiamo ficou surpreso, arregalando os olhos. Ele nunca imaginou. Esse que sempre cuidou de você calorosamente. O irmão que esteve presente toda a sua juventude. Que o insultaria assim. Imediatamente, ele começou a chorar de desamparo e a acusar. Eu só não quero que a relação entre vocês dois se quebre. Como você pode me entender tão mal? Agora você só fala de dinheiro. Você caiu no buraco do dinheiro? Como você pode ter mudado tanto tão rapidamente? Sim, sim, sim. Você é o mais nobre e puro. Eu ri friamente enquanto voltava para o Bentley. Ao mesmo tempo, deixei escapar uma frase fria. Eu vou cancelar o seu cartão adicional. A bolsa de estudos mensal também será interrompida. A conta de despesas de toda a sua família também será anotada rapidamente. Por favor, devolvam todas as despesas o mais rápido possível, já que dizem que o dinheiro é como esterco, e ainda querem romper comigo severamente. Então, que seja assim, de forma limpa. Não se esqueçam de que sou considerado ingrato por cuidar da família e do pai, oprimindo os pobres. Depois de dizer isso, me levantei e fui embora de carro, deixando apenas Chiamo com o rosto perplexo. Ficou parado no lugar, sem conseguir se recompor por muito tempo. Depois de um tempo, ele finalmente pegou a mochila. Caminhando para fora, passo a passo, de maneira mecânica. Estava completamente desolado. Mas antes que ele pudesse lamentar por muito tempo, na entrada da escola, 10 ou mais meninas tagarelas o cercaram. Elas se aproximaram e o cercaram completamente. Onde você esteve? Chiamo foi se encontrar secretamente com o Sr. Wei Hong? Estou realmente com inveja de você por ser tão próximo do Sr. Wei Hong. Ele agora é o nosso deus do amor autoritário. As garotas falavam umas com as outras. Chiamo, com uma expressão desagradável, murmurou algo sobre esse deus do amor. É apenas um idiota que se aproveita da situação. As pessoas ao lado estavam um pouco curiosas sobre o que você estava dizendo. Momo não é nada. Hoje eu tenho um compromisso. Eu vou para casa primeiro. Não, nós não combinamos de tomar chá juntos? Alimentando um gato de rua? Sim, você é tão bondosa. Você poderia ser tão cruel a ponto de deixar o pobre gato com fome? As amigas expressavam seu descontentamento em uníssono. Chiamo, mesmo sendo bondosa, nunca ousava recusar. Desde que ele recebeu o apoio individual da Wei Hong, só a despesa mensal era de 5.000. E ele ainda tinha um cartão secundário exclusivo. Pode gastar à vontade. Suas necessidades diárias não eram diferentes das de uma verdadeira ricaça. Para manter a imagem da doce e ingênua florzinha, ele vai de vez em quando alimentar os gatos de rua. Ele também ajuda os alunos pobres da classe proativamente.
O nome de sua bondade já se espalhou pela escola. Ao seu redor, ele naturalmente atraiu muitos apoiadores com pensamentos diferentes. Todo dia, acompanha Chiamo para comer e beber sem hesitar. Chiamo fica nas nuvens por causa dos elogios deles. No fundo, ele já havia esquecido o que Wei Hong disse anteriormente. Ele finge ser ingênuo e acena com a cabeça como se fosse ótimo. Hoje, vamos tomar chá de leite antes de alimentar os gatos de rua. Depois de alimentar, eu vou convidar vocês para comer. Uma boa refeição, claro. Eu amo você, realmente é incrível. Ouvi dizer que o Sr. Wei Hong te deu. Ele te deu um cartão extra. Estou realmente com inveja. Agora ele é o CEO dominante de todas as meninas da escola. As fotos dele lendo e sendo uma boa pessoa já se espalharam pela rede da escola. Eu realmente gostaria de ter alguém assim que seja tão gentil. Um namorado dominador. As amigas continuam a admirar e elogiar. Chiamo não explica nem refuta. Apenas diz algumas coisas ambíguas de vez em quando. Sem perceber, ele moldou Wei Hong como um cão que o persegue. Em um instante, a imagem de Chiamo na mente de todos continua a crescer. Todos riem e conversam alegremente. Logo entram em uma famosa loja de chá de leite. Como Chiamo está pagando, todos escolhem os chás de leite mais caros. Uma bebida por pessoa não é suficiente. Eles ainda usam a desculpa de ajudar a trazer mais algumas. Chiamo acena despretensiosamente, dizendo para todos não serem tímidos. Bebam à vontade. Não tenham vergonha. Eu nunca me importei muito com dinheiro. As meninas que ouviram isso aplaudem animadamente. Logo, todos terminaram de fazer seus pedidos. O atendente olha educadamente para Chiamo e sorri, dizendo que o total é 50 copos por 2.000 yuan. Por favor, mostre o código de pagamento para eu escanear enquanto você passa o cartão. Chiamo entregou casualmente um cartão preto. Os olhos do atendente brilharam. Ele rapidamente recebeu com as duas mãos, respeitosamente. Então começou a operar no terminal de cartão. Porém, após um momento, ele franziu a testa e aguardou a senhora. Seu cartão já foi bloqueado. Posso perguntar se você precisa trocar de cartão? Ou você também pode pagar escaneando o código?